Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Era dos Adeptos. Capítulo 1501 Batalha dos Deuses. Não havia idiotas entre aqueles que poderiam pisar neste campo de batalha de deuses e adeptos. Qualquer pessoa que não fosse idiota se viraria e fugiria ao avistar um inimigo mais forte que eles. Foi por isso que a ideia de ter adeptos de alto grau correndo para massacrar rapidamente clones divinos de baixo grau não seria mais do que isso. Ao pisar no campo de batalha, a única coisa que você poderia fazer era escolher um oponente apropriado para você, em vez de sonhar em atacar um monte de inimigos mais fracos. A chegada de Gren e seus dois companheiros pode ter aumentado a força dos adeptos, mas o equilíbrio de poder não estava tão fora do favor dos deuses que eles fugiriam. O pico do deus da caçada do quinto grau, Horror, um clone do deus Ogro Mairo, e dois peticionários orcs surgiram e entraram em confronto com o grupo de Gren. Os dois orcs peticionários eram, sem dúvida, os combatentes mais fracos do inimigo, mas também eram os inimigos mais irritantes e odiados pelos adeptos. A razão para isso era simples. Matá-los não foi fácil, mas não houve benefícios em matá-los. Os peticionários eram seres divinos formados pela combinação das almas dos crentes mortos com o poder divino. Não havia fragmentos de autoridade divina ou virtude dentro deles. Até mesmo as armaduras e armas que eles usavam eram projeções do poder divino. Se você não fosse rápido o suficiente para extinguir suas almas depois de matá-los, as almas escapariam de volta para o reino dos deuses. Lá seria necessário apenas um pouquinho de poder divino para que eles voltassem à vida. Esses peticionários eram, sem dúvida, o tipo de oponente que os adeptos estavam menos dispostos a enfrentar. Devido a esta natureza deles, os dois peticionários lutaram ferozmente e de forma imprudente. Eles não recuaram na batalha por preocupação com suas próprias vidas. Na verdade, houve muitas vezes em que eles tentaram perturbar o máximo possível para forçar os adeptos a não terem escolha a não ser eliminá-los primeiro. O clone do deus Ogro Mairo parecia um ogro feio, estúpido e ganancioso. Ele tinha um chifre de meio metro de comprimento na cabeça e balançava uma massa nas mãos que poderia funcionar como um bastão mágico. O ogro estava quase nu, com apenas um pedaço de pele enrolado na cintura. Sua pele estava vermelha e dura. O clone de Mairo era quase como uma combinação de guerreiro e adepto. Seu principal papel de combate era o de guerreiro, governar o campo de batalha com seu corpo poderoso e força esmagadora. Enquanto isso, como classe secundária, ele também possuía a habilidade de lançar feitiços rapidamente. Mesmo depois de ascender para se tornar um deus, Mairo não era exatamente a ferramenta mais afiada do galpão. Sua habilidade de lançar feitiços concentrava-se principalmente em feitiços de aprimoramento e suporte, como sede de sangue, berserk e aceleração. Ele também poderia lançar uma ou duas bolas de fogo ocasionalmente. Na verdade, contanto que ele não estivesse chovendo uma chuva de ataques nas proximidades, ele não seria uma grande ameaça para os adeptos. No entanto, tanto os clones de Mairo quanto os orcs peticionários estavam apenas apoiando esta batalha. A verdadeira potência deste grupo ainda era o pico do deus da caçada do quinto grau em sua verdadeira forma. Horror, o deus da caça, possuía 3 armas divinas. Entre essas 3 armas, a mais famosa foi o Roquedelar do sexto grau, arco longo dos antigos guardiões. Foi um arco divino aterrorizante que possuía as 3 características principais de golpe crítico, tiro certeiro e execução. Em particular, a característica executar mataria instantaneamente qualquer inimigo se fosse ativada. Possuía a capacidade de exterminar diretamente a alma. Além disso, Horror também tinha o colar do enganador do quinto grau e as botas de evitação do quinto grau. O primeiro poderia refratar a localização real de Horror, tornando difícil para o inimigo descobrir sua posição. Também evitou todo aprisionamento com o espírito ou com a vontade divina. Ser incapaz de travar Horror significava que todos os ataques guiados ou de alvo único eram ineficazes contra ele. Enquanto isso, as botas da evitação poderiam melhorar a capacidade de Horror de se esquivar de ataques. O aumento não foi tremendo. Foram apenas 60%. Pelo menos 6 em cada 10 ataques provavelmente não fariam contato com Horror. Além de seus 3 equipamentos divinos, Horror também possuía a habilidade Call of the Wild como deus da caça. Ele poderia comandar simultaneamente 3 criaturas divinas que eram apenas 2 graus menores mais fracos que ele. Os que ele escolheu foram o Vindrin Hawk iniciante do quinto ano, o Berserk Gigante Ape e o Tunneling Sanvor. Era óbvio que o seu ódio por Gren e Antuso era extremo. Ele escolheu colocar em campo apenas bestas divinas ofensivas. Inicialmente parecia ser apenas Horror, o clone de Mairo, e os 2 orcs peticionários correndo em sua direção. No entanto, seus números dobraram repentinamente no meio do caminho. Não era só Antuso que estava aterrorizado agora. Até mesmo a sobrancelha do infame grande adepto Carmesim Gren estava se contorcendo descontroladamente. Maldito! Essa formação é um pouco assustadora, não é? E quanto a isso? Você acha que podemos aguentar? Antuso estava gritando em seu canal mental. Podemos tentar, mas vai ser um exagero. Mesmo Gren não estava confiante sobre isso. Tesouro onde há perigo. Eu cuidarei do clone de Mairo. Gren pode parar Horror. Antuso, seja rápido e venha me ajudar assim que despachar os peticionários. Roceline rapidamente dividiu as tarefas entre eles. E aqueles vira-latas? Antuso ainda gritava furiosamente em suas mentes.
Todos tirem o que vocês estão guardando para a ocasião e mantenham essas feras ocupadas. Não deixe que eles atrapalhem nossos negócios hoje. Roceline era um homem cruel e determinado. Como quem propôs a ideia em primeiro lugar, ele teve que tomar a iniciativa. Ele foi o primeiro a jogar fora uma prancha de areia, da qual emergiu uma gigante serpente de areia iniciante do 5º ano. Ele sacudiu seu corpo gigante, balançou sua língua vermelha e olhou para o verme da areia cavando no chão. Ao mesmo tempo, Roceline ergueu ambas as mãos e rapidamente entoou um encantamento estranho e misterioso. À medida que uma enorme quantidade de luz estelar azul invadia seu corpo, ele logo foi coberto por camadas de substância astral convocadas de dimensões alternativas. Enquanto isso, uma bola de luz azul brilhava ao lado dele, formando uma construção astral poderosa e incomum. Esse processo parecia muito lento, mas na verdade foi tão rápido que era difícil dizer o que exatamente aconteceu. Em apenas um instante, Roceline cobriu-se com um grosso traje de batalha astral. Enquanto isso, uma construção astral de 5 metros de altura levantou-se ao seu lado. Envolto naquela luz ofuscante das estrelas, Roceline parecia um mecanismo de algum outro mundo. O traje brilhou lindamente quando Roceline levantou um braço e disparou um Starlight Blast no clone de Myro. Enquanto isso, ao seu comando, a construção astral ao seu lado balançou a serra elétrica e a broca enquanto atacava o macaco berserk gigante. Roceline foi incrivelmente decisivo. Ele havia enfrentado 3 inimigos sozinho. Ao ver isso, Antuso soube que não conseguiria mais se conter. Se ele não contribuísse, não seria capaz de receber sua parte nos despojos quando tudo acabasse. Ele soltou um rugido e se transformou em um lobo espiritual. Ele levantou a cabeça e soltou um longo uivo. Enquanto ele continuava a uivar, uma fenda de 5 metros de comprimento e 2 metros de largura apareceu no ar. Um número chocante de comedores de armadura surgiu. Os comedores de armadura não eram mais do que um enxame de insetos mágicos do 2º grau, mas possuíam uma poderosa característica mágica. Isso foi perfuração de armadura. Eles poderiam ameaçar seres e criaturas muito superiores a eles em nível de classificação. Depois de completar sua invocação, o lobo espiritual avançou contra os 2 orcs peticionários com este enxame de insetos. Dada a sua formação aterrorizante, Antuso finalizaria o adversário em questão de minutos. Os únicos oponentes que sobraram para Grain foram o próprio Horror e o Falcão de Vindren. Foi só então que Grain soltou um suspiro de alívio. Ele ergueu a mão e convocou Remy e o gigante de 10 braços. O gigante de 10 braços era a fera voodoo intermediária do 5º grau que Grain pediu ao adepto Caron para construir. A origem de sua linhagem estava relacionada à dos lendários Hecatonquirus. No momento em que o gigante apareceu, seus 10 braços fizeram um leve movimento de agarramento e criaram lanças de 3 metros de comprimento do nada. Começou a lançar esses dardos repetidamente em horror. Um halo roxo escuro apareceu sob seus pés. Este halo maligno poderia afligir todos os inimigos em um raio de 1000 metros com uma terrível maldição do infortúnio. Remy foi deixado para lidar com o Falcão Vindren, enquanto o gigante de 10 braços apoiaria Grain contra Horror. Grain ainda tinha um arfichaterer iniciante do 5º ano em sua posse. Foi o golem mágico que ele criou com o cristal principal do Profeta da Terra. Foi sensato manter pelo menos uma carta escondida na manga em um campo de batalha como este. Vendo que o campo de batalha estava basicamente cheio, Grain manteve o arfichaterer para trás e se concentrou em lidar com o próprio Horror. Não havia idiotas entre aqueles que conseguiram chegar à 6ª série. Horror caiu para o 5º ano devido à falta de fragmentos de autoridade divina, mas sua excepcional aplicação e técnicas de poder divino ainda deixaram Grain com uma impressão inesquecível. O gigante de 10 braços lançou a primeira onda de ataques de Grain e dos adeptos. Horror lançou uma única bola de poder divino que detonou uma chuva de lanças de pedra. O caótico elemento 1 da terra e o poder divino se chocaram, fazendo com que uma tempestade mágica aparecesse no centro do campo de batalha. Consequentemente, os sentidos espirituais de todos também foram prejudicados. Uma figura feroz e imponente saltou do centro da tempestade e disparou 3 flechas consecutivas contra Grain. Devido à sua característica Trueshot, seria impossível desviar dessas flechas. Grain gritou alto: "Cubra-me!" Ele ignorou as flechas e se concentrou em reunir suas chamas. O gigante de 10 braços avançou e continuou seu bombardeio de lanças de pedra. As 3 flechas foram derrubadas com sucesso. Simultaneamente, 3 clones completamente idênticos apareceram atrás de Grain, cobrindo seu corpo real em uma formação triangular. Eles soltaram um grito furioso em uníssono enquanto numerosas ondas de fogo avançavam em direção ao corpo divino de Horror de todos os ângulos. Uma batalha dos deuses havia começado. Capítulo 1502 Marca de caça e flecha de rastreamento. As batalhas no nível dos deuses sempre foram horríveis. Um novo campo de batalha começou fora da barreira planar do plano Black Mountain. Os únicos qualificados para participar desta batalha eram indivíduos do 5º ano e acima. Caso contrário, apenas as ondas de choque que irradiam do centro do campo de batalha seriam suficientes para matá-lo. Grain e seus 3 clones de fogo se transformaram em gigantes de chamas de dezenas de metros de altura, atacando repetidamente Horror com ondas de fogo e feitiços poderosos. No entanto, God of the Hunt Horror era verdadeiramente um deus veterano. A luz divina brilhava em seu corpo enquanto brilhava no espaço. Ele deixou uma série de imagens residuais e ilusões para trás, tornando impossível determinar sua posição real. Devido ao colar do enganador, o espírito de Grain não conseguiu travar seu oponente. Grain só poderia usar feitiços de fogo em área para desgastar lentamente o poder divino ao redor do oponente. Mesmo quando um feitiço ocasional conseguia atingir seu alvo, muitas vezes não conseguia nada devido à excepcional taxa de esquiva de Horror. Em contraste, foi a barreira de chamas de Grain que se rompeu com o arco e flechas de Horror, desintegrando-se em uma chuva de faíscas. Grain ficou furioso. Ele soltou um grito furioso: "Você não é o único
com equipamento divino. No momento seguinte, o tomo da corrupção apareceu em sua mão direita, farfalhando alto enquanto suas páginas viravam. Quando a virada das páginas finalmente parou, o modelo de feitiço se formou a partir de runas complicadas projetadas no ar. O modelo rapidamente se iluminou, transformando-se em um feitiço de fogo selvagem que voou direto para Horror. Do outro lado, os 3 clones de fogo se fundiram sorrateiramente em um só. 2 raios de fogo saíram abruptamente de seus olhos e varreram o céu. Mesmo com a alta agilidade e taxa de esquiva de Horror, era difícil desviar desses raios que cortavam uma distância imensa. SZZZZZ. Os raios de fogo varreram o espaço. Horror teceu entre as chamas com sua agilidade singular, fazendo o possível para evitar o ataque dos clones de fogo. Chip, você consegue rastrear o corpo real de Horror? Se for impossível prendê-lo, não seremos capazes de liberar nossos feitiços mais poderosos. Grain rapidamente deu suas ordens. Bip. A varredura de Element 1 de espectro total começou. Efeitos de um princípio divino único detectados. Não é possível travar no alvo. Mudando para varreduras principais. Bip. Rastreando a trilha única do princípio divino. Atualmente construindo o sistema de rastreamento dinâmico. Após uma série de notificações do chip, estranhas mudanças começaram a ocorrer na visão de Grain. Grandes manchas de Element 1 e traços principais foram apresentadas à sua vista na forma de cores diferentes. As trilhas permaneciam em todos os lugares onde Horror estivera. Foi especialmente o caso no vasto espaço da galáxia. Não era apenas um nada vazio no fundo do espaço. Todo o universo estava repleto de marés mágicas ondulantes. Quando tantos seres transcendentes lutaram e se moveram nesta área, cada ação sua dividiu as marés mágicas, fazendo com que ondas se espalhassem em todas as direções. E quando eles liberassem seu poder, ondas de magia surgiriam. Não importava quão bem eles se escondessem ou quão bem enganassem os sentidos do inimigo. O pano de fundo da magia expôs sua localização. Pela primeira vez, Grain foi capaz de travar a posição aproximada de Horror enquanto o deus continuava a tecer e se esquivar das lanças de pedra e do raio de ignição. Foi apenas um bloqueio aproximado, e não completo porque o próprio corpo de Horror estava envolto em uma luz divina ofuscante. Era impossível olhar diretamente para sua forma. Tudo que se conseguia distinguir era uma figura embaçada e radiante. Essa foi a característica divina incomum do colar do enganador. Grain aproveitou ao máximo os ataques de seus aliados, forçando Horror a lutar e atacar sem qualquer hesitação. Grain lançou o Fieri Refraction recentemente concluído como uma bola de luz dourada. Era um feitiço de fogo que possuía a capacidade de rastrear seu oponente. A bola de fogo dourado perseguiu o corpo trêmulo de Horror, deixando para trás um atraente rastro de fogo no espaço. O raio de ignição do clone de fogo também varreu e cortou o caminho de fuga do deus. Horror finalmente não tinha para onde correr. Horror soltou um grunhido diante dessa onda avassaladora de ataques. Ele finalmente liberou seu escudo divino. Estrondo, estrondo, estrondo. Pupupô. A chuva de ataques, junto com o misterioso raio de ignição, colidiu contra o escudo divino. No entanto, eles apenas causaram uma chuva de faíscas sem prejudicar Horror nem um pouco. Horror também desencadeou uma onda feroz de retaliação enquanto o escudo divino o protegia. Onda de choque divina. Explosão de energia. 2 feitiços divinos incrivelmente selvagens engolfaram instantaneamente o gigante de 10 braços e o clone de fogo, afogando-os em feroz poder divino. Mesmo com a defesa do gigante de 10 braços, ele não teve escolha senão se erguer e erguer uma parede Element 1 da terra ao seu redor. O clone de fogo fugiu rapidamente do campo de batalha, saltando a 1000 metros de distância com o teletransporte de fogo. Horror claramente não tinha interesse nesses 2 oponentes menores. Depois de forçá-los a se afastar com seu ataque, ele atacou Grain com alguns saltos ágeis. Ele ergueu seu antigo arco longo da asterisco Tassere acima da cabeça e bateu na cabeça de Grain como uma arma branca. Enquanto isso, sua mão direita passou pela cintura e uma adaga de meio metro de comprimento foi apunhalada no peito de Grain em um ângulo incrivelmente complicado. Horror era o famoso deus da caça. Além de sua pontaria precisa, suas habilidades de combate corpo a corpo também estavam no nível dos deuses. Grain era um feiticeiro clássico. Mesmo que seu físico e força fossem bastante impressionantes para sua classe, ele não poderia se comparar a essas classes de guerreiros padrão. No momento em que Horror se aproximou dele, ele se fundiu com o espaço ao seu redor sem hesitação. Ele fugiu rapidamente através do sistema de princípios soltos do espaço. Você ousa usar uma técnica de princípio tão grosseira. Um sorriso cruel apareceu no rosto feio de Horror. Ele gritou bem alto, em meu nome princípio manifesto. Enquanto ele gritava, o poder principal sem forma apareceu de repente no espaço. Uma estranha bola de luz ligada ao sistema principal e movendo-se através dele também foi exposta. Grain já havia sofrido uma vez com um adversário de forma semelhante. Ele estava em alerta máximo. No momento em que percebeu que algo estava errado, ele instantaneamente se separou do sistema principal. Ele mal conseguiu evitar ser pego pela principal onda de choque que se seguiu. Essa curta troca permitiu que Grain fugisse não mais que 100 metros. Desgraçado. Todos esses inimigos de alto nível parecem ser muito proficientes nas técnicas principais. Será que essa habilidade que só consegui decifrar depois de tanto esforço será completamente inútil? Grain reclamou enquanto reformava seu corpo. Ele abriu a boca e soltou um suspiro de chamas invisíveis em Horror. As chamas invisíveis queimaram o escudo divino, esgotando rapidamente seu poder divino. Em apenas 3 segundos, ele conseguiu diminuir o escudo divino, tornando-o cada vez mais frágil. No entanto, esses 3 segundos já foram suficientes para Horror desencadear uma série de ataques contra ele. O corpo de chamas de Grain foi despedaçado e explodiu em faíscas. Não, este não é o corpo real do adepto. Com sua poderosa vontade divina, Horror logo percebeu que algo estava errado.
Ele se virou para ver Grain parado a 1000 metros de distância, onde o clone de fogo estava. Trocado. Horror não pôde deixar de começar a xingar. Era preciso admitir que os adeptos do 5º grau e acima não eram adversários fáceis. Cada adepto tinha uma experiência na qual se destacava. Eles possuíam técnicas e habilidades inimagináveis nesse domínio. Por mais poderoso que Horror fosse, não era tão simples lidar com um grande adepto do 5º grau em um duelo. No entanto, como deus da caça, este não poderia ser o limite dos poderes de Horror. Ele soltou outro grito. Ele puxou o arco divino em suas mãos na lua cheia. Uma flecha dourada brilhante apareceu instantaneamente do nada e se encaixou na corda do arco. Ao mesmo tempo, uma estranha runa divina apareceu silenciosamente na cabeça de Grain e permaneceu lá. Droga! Marca de caça. Grain já havia sofrido com essa habilidade na última vez que lutou contra o clone de Horror. Uma vez que a marca de caça fosse travada, todas as flechas de Horror conteriam a capacidade de rastrear seu alvo. Não importava para onde Grain fugiu. Ele nunca seria capaz de escapar das flechas. O único meio de se defender era explodir as próprias flechas. No entanto, com a velocidade das flechas e o tempo que levou para lançar seus feitiços, conseguir isso não foi tarefa fácil. Ainda havia aquele gigante de 10 braços aqui. Grain deu a ordem em sua mente, e o gigante de 10 braços atravessou lentamente o espaço e se aproximou de Horror. À medida que o gigante avançava, ele soltou uma chuva de lanças de pedra para limitar as possíveis rotas de ataque da flecha. Um ofuscante ponto dourado de luz brilhou no espaço, aparentemente tentando encontrar uma fraqueza na defesa do gigante de 10 braços. A chuva de lanças de pedra irrompeu, mas nenhum único estilhaço conseguiu atingir o ponto de luz. Parecia nadar livremente como um peixe na água. Dada a habilidade de Horror, esta flecha rastreadora não foi neutralizada tão facilmente. Horror ficou parado no mesmo lugar, o arco longo em sua mão tremendo sem parar. Ele finalmente fez uma pausa depois de disparar 18 flechas rastreadoras. 18 pontos de luz uivantes apareceram instantaneamente no espaço. Eles enxamearam em direção ao corpo de Grain como um estranho ninho de vespas. TSSSS. Até mesmo Grain não pôde deixar de respirar ar frio ao ver um ataque tão feroz. Estas eram todas flechas de rastreamento. Mesmo se ele se teletransportasse, eles iriam persegui-lo para sempre. Foi só então que Grain sentiu uma pontada de arrependimento. Ele deveria ter decifrado e analisado um poderoso feitiço de área de efeito. Isso o teria salvado desta situação horrível. Parecia que ele tinha que usar isso. Grain não tinha para onde correr. Ele só conseguiu se encolher, cerrar os dentes e suportar essa onda de ataques. As 18 flechas rastreadoras uivaram, passando pela tempestade de lanças de pedra do gigante de 10 braços e atingindo o corpo de Grain. No segundo seguinte, o local onde Grain estava foi devorado por uma tempestade de poder divino explosivo. Capítulo 1503 Uma luta selvagem. Ondas de choque de poder divino e poder mágico selvagem inundaram todas as substâncias da área. Quando a maré destrutiva do poder divino diminuiu, uma cena chocante foi deixada no centro do campo de batalha. Grain dissipou seu corpo de fogo e se enrolou em uma bola. Um gigante de pedra de 12 metros de altura se agachou sobre ele, cobrindo-o com seu próprio corpo e braços. O poder divino deixou marcas terríveis no corpo robusto do gigante de pedra, mas os ataques não penetraram em sua defesa. Grain ficou completamente ileso sob sua proteção. Grain finalmente se levantou quando a turbulência do poder divino terminou. Pedaços de pedras e pedras desmoronaram de seu guardião de pedra quando ele se levantou. Parecia absolutamente devastado. O iniciante arfichaterer do 5º grau quase foi forçado a sair do combate poucos segundos após seu aparecimento. Não poderia haver melhor evidência do poder ofensivo de Horror. Se Grain não tivesse guardado esse as escondido nas mangas, ele teria acabado em um estado trágico. Grain também ficou frustrado depois de ser forçado a defender dessa forma. Ele silenciosamente jogou fora o Halo of Hot. Foi um feitiço de veneno de área de efeito. O deus da caça não poderia evitar isso. Horror foi instantaneamente coberto por uma camada verde. Até mesmo o brilho divino que ele emitia começou a diminuir. O corpo divino de um deus era imune ao veneno comum. O Halo of Hot não poderia ter infligido o menor dano venenoso a um deus se não possuísse princípios venenosos. Agora, sem seu escudo divino, Horror não teve escolha se não suportar princípios venenosos deste nível. Depois de lançar uma restauração maior em si mesmo, Horror foi capaz de lavar a maior parte do veneno que afligia seu corpo com poder divino. Isso permitiu que seu corpo recuperasse seu brilho anterior. Apenas manchas verdes escuras permaneceram em seu corpo. Era óbvio que Horror não havia lidado completamente com os princípios do veneno. No nível deles, feitiços comuns de baixo grau não poderiam mais ameaçar um oponente. A única maneira de machucar genuinamente um ao outro era encontrar maneiras de liberar seus feitiços de ultra grau. No entanto, não foi tão fácil lançar feitiços de ultra qualidade. Os feitiços muitas vezes tinham requisitos de lançamento rigorosos e severos. Foi por isso que as habilidades ofensivas associadas a equipamentos divinos e mágicos de alta qualidade eram tão valiosas. Deuses e adeptos estavam dispostos a investir uma quantidade enorme de recursos na criação deste equipamento por causa desse valor. Afinal, ser capaz de lançar um feitiço de ultra qualidade a mais que seu oponente em uma batalha como essa o colocaria mais perto da vitória. A falta de meios para neutralizar ou atacar um inimigo muitas vezes significava a diferença entre a vida e a morte para um grande adepto. Grain era apenas um grande adepto iniciante do 5º grau, e ainda assim possuía múltiplas opções ofensivas de ultra grau. Foi a razão mais fundamental pela qual ele conseguiu manter seu título de grande adepto carmesim. A batalha continuou a acontecer. Neste ponto, nenhum dos lados poderia mais desistir facilmente da batalha. O escudo divino de Horror foi quebrado, e a maioria de seus feitiços divinos comuns, como onda de choque divina, explosão de energia e restauração maior, foram usados.
Atualmente, ele estava confiando inteiramente em seus atributos básicos e técnicas de caça aterrorizantes que ele já havia alcançado antes de ascender à divindade. Mesmo assim, Horror estava aplicando forte pressão sobre Grain. Grain sentia como se estivesse constantemente à beira da morte. Como um deus da caça, colher uma ou duas almas não era problema algum, mesmo sem quaisquer divindades do domínio da morte. Foi por isso que os adeptos mortos pessoalmente pelos deuses dificilmente tiveram a chance de reviver ou reencarnar através de meios mágicos. Foi a principal razão pela qual os grandes adeptos eram apaixonados por caçar clones de deuses e evitar quando se tratava dos próprios deuses. Se não fosse por Grain ter tanta confiança, ele nunca teria provocado um deus em sua verdadeira forma. Com ambos os lados determinados a lutar até a morte, a batalha tornou-se cada vez mais cruel e selvagem. A intensidade da luta aumentou exponencialmente. Horror pode ter caído para o 5º ano, mas o fato de estar lutando em sua verdadeira forma significava que ele tinha pelo menos 10 pontos de autoridade divina nele. Pode até chegar a chocantes 19 pontos. Valeria a pena se Grain conseguisse colocar as mãos nesses fragmentos de autoridade divina, mesmo que tivesse que abandonar todo o resto. Quanto ao final de uma batalha que viria depois disso, Grain não seria mais do que bucha de canhão em seu nível atual. Era melhor lutar nos campos de batalha periféricos como este para obter o máximo de saque possível. Afinal, haveria muito poucas chances de obter a origem divina de um deus quando esta guerra terminasse. Talvez eles estivessem pensando a mesma coisa que Grain, pois os outros dois grandes adeptos, Antuso e Rossellini, também começaram a lutar desesperadamente. O primeiro a avançar foi naturalmente Antuso, cujos adversários eram relativamente mais fracos. Enquanto o enxame de comedores de armaduras distraía os peticionários, Antuso aparecia e desaparecia como lobo espiritual e lançava um ataque rápido. Em apenas 15 minutos, ele eliminou com sucesso um dos orcs peticionários. Ele então arrebatou a alma do peticionário, e qualquer cristal de poder divino que restasse, e colocou-o em sua bolsa. O peticionário restante fez o possível para fugir quando viu a maré mudar, mas rapidamente caiu nas mandíbulas dos comedores de armadura. Esses comedores de armadura eram de baixa qualidade, mas Antuso os modificou especialmente. Eles possuíam resistência mágica incomum e poderes horríveis de defesa para seu grau. Até mesmo os peticionários orcs do 5º ano cairiam diante de um enxame inteiro deles. Suas mortes forneceram a Antuso uma alma do 5º grau e um pequeno número de cristais de poder divino. Depois de exterminar os peticionários, Antuso voltou seu foco e atacou diretamente o temível clone do deus Ogro Mairo. Com toda a honestidade, inimigos como o clone de Mairo eram do tipo que todos os grandes adeptos tentavam ao máximo evitar. Destreza física esmagadora, físico incrível, força chocante e defesa ridícula. Se não fosse pela baixa agilidade e movimentos desajeitados de Mairo, nenhum adepto ousaria chegar perto de um clone divino como eles. O clone de Mairo usava um meio de ataque extremamente simples e monótono, mas extremamente poderoso. Mairo continuamente se bufou com sede de sangue e berserk, fazendo com que seu corpo rechonchudo crescesse ainda mais em tamanho. Uma luz carmesim ofuscante brilhava em todo o seu corpo enquanto ele perseguia Rossellini com um bastão gigante de madeira. Dom, dom, dom. Seu corpo era tão grande quanto uma montanha feita de carne. Suas pernas atarracadas causaram ondulações espaciais que se espalharam pelo espaço enquanto ele avançava. O bastão de madeira que ele ergueu acima da cabeça uivou com força selvagem e irrestrita, fazendo Rossellini fugir como um rato assustado. Rossellini pode parecer seguro e protegido enquanto está envolto naquela sua firme armadura astral. Porém, mesmo ele só conseguiu fugir diante do temível cajado do clone Mairo. Se aquele cajado o atingisse, sua armadura astral provavelmente poderia suportar o impacto. No entanto, ele definitivamente seria esmagado dentro da armadura. Afinal, o físico dos grandes adeptos do 5º grau não era o mais elevado. Em um conflito cara a cara como este, os adeptos humanos sempre foram dominados pelos deuses com seus corpos poderosos. Rossellini deixou para trás um brilhante rastro azul de luz estelar enquanto seu corpo de 3 metros de altura voava graciosamente pelo espaço. Ele concentrou a luz das estrelas e disparou contra o ogro perseguidor enquanto ele fugia. A luz azul das estrelas colidiu com a aura de sangue ao redor do deus Ogro Mairo, explodindo em inúmeras lindas faíscas. Enquanto isso, o veloz Mairo ocasionalmente lançava uma ou duas bolas de fogo gigantes, derrubando Rossellini aqui e ali. Uma espessa camada de substância astral ao seu redor queimava toda vez que isso acontecia. Rossellini reabasteceria a substância astral de sua armadura com a luz das estrelas, enquanto o ogro furioso reaplicaria a sede de sangue em si mesmo, e sua aura de sangue fervente explodiria mais uma vez. Os adeptos lutaram contra os deuses, enquanto as feras lutaram entre si. As criaturas convocadas estavam lutando entre si em pares, mais longe do campo de batalha. Com toda a seriedade, eles não eram mais entidades completas. Em vez disso, eles eram fantoches de alta qualidade, sujeitos a todos os caprichos e vontades de seus mestres. O falcão de Vindren, o verme da areia e o macaco gigante furioso eram todos criaturas divinas. Seus corpos carnais obtiveram um traço de virtude divina e ganharam certas características de imortalidade. Eles podem não ser os mais fortes, mas a virtude divina dentro deles deu-lhes um poder transcendental impressionante. Eles eram bestas divinas inoponíveis contra criaturas de graus inferiores. No entanto, contra as feras voodoo de ultra qualidade especialmente criadas dos grandes adeptos. Elas eram pouco mais do que feras selvagens com um toque de virtude divina nelas. O primeiro a morrer no campo de batalha foi o macaco furioso, cujo oponente era a construção astral de Rossellini. A construção astral poderia se regenerar infinitamente enquanto se banhava na luz das estrelas. Contanto que a força do macaco não excedesse o limite da defesa do construto, então o construto astral era indestrutível. O macaco gigante furioso e o construto se enfrentaram e lutaram como duas feras selvagens. Rugidos e ondas de choque encheram o ar.
Carne, cabelo, pelo e pedaços de ossos quebrados foram levados para longe junto com detritos metálicos azul claros. No entanto, antes mesmo que pudessem fugir do campo de batalha, uma onda de choque ainda maior e mais feroz os alcançou e os despedaçou em partículas irreconhecíveis. Logo depois que os 2 peticionários orcs morreram, o macaco iniciante do 5º ano morreu. Foi a primeira criatura divina a morrer no campo de batalha. A construção astral de Roceline sofreu muito para acabar com o macaco furioso. Seu corpo estava esfarrapado e rasgado. Alguns cortes abertos foram feitos em seu peito, revelando os conjuntos de luz estelar girando descontroladamente em seu interior. Além disso, nenhum dos seus membros estava completo. Marcas horríveis de mordidas e garras podiam ser vistas por toda parte. No entanto, todo esse dano brilhou com a luz das estrelas. A construção astral só precisava de tempo para se reparar. Capítulo 1504 Até a morte. Quando Antuso e a construção astral finalmente ficaram livres para limpar o campo de batalha, o equilíbrio de poder foi completamente destruído. A vantagem cresceu rapidamente. O lado de horror ficou cada vez mais fraco e as chances de vitória dos adeptos aumentaram constantemente. No final foram Gren, Antuso, Roceline e os comedores de armadura, a construção astral, o gigante de 10 braços Remy e o Arfichaterer cercando o clone de horror e Mairo. O deus e o clone do deus pareciam ter percebido o perigo iminente. Eles desistiram do desejo irreal de vitória e começaram a tentar se desvencilhar. Foi então que Gren e os outros 2 adeptos tiveram um grave desacordo na escolha do alvo. Antuso e Roceline insistiram em atacar o clone de Mairo. Afinal, era apenas um clone do deus ogro Mairo. Tinha poder limitado e os 3 combinados poderiam facilmente subjugá-lo. Se tivessem sorte, todos os 3 poderiam obter um fragmento de autoridade divina para si. No entanto, Gren estava inteiramente dedicado à ideia de caçar o próprio horror. É claro que, como um deus da caçada do 5º grau que só recentemente foi rebaixado do 6º grau, Horror teria muito mais fragmentos de autoridade divina em seu corpo do que o clone de Mairo. Mesmo uma estimativa conservadora colocaria seus pontos de autoridade divina em mais de 15. Se conseguissem caçar o deus da caça, os 3 morreriam sorrindo. No entanto, a dificuldade em fazê-lo era imensa e as chances de fracasso eram superiores a 70%. Além disso, isso foi apenas porque Gren possuía a linhagem peixe devorador. Caso contrário, eles não teriam nem 10% de chance de fazê-lo. Já se passaram centenas de anos desde que os adeptos declararam guerra contra o panteão orc. Mesmo agora ainda não houve um incidente em que um deus tivesse caído. Apesar de ter seu reino divino destruído, até mesmo o mais infeliz deus do ódio, Enus, escapou com sucesso com a maior parte de sua autoridade divina e virtude divina. Ele recuou e se estabeleceu como um semideus. Podia ser visto quanta capacidade de sobrevivência um verdadeiro deus tinha no campo de batalha. Consequentemente, a escolha imprudente de Horror como seu alvo principal provavelmente faria com que os 3 adeptos retornassem sem nada para mostrar. As discussões e divergências entre os 3 adeptos reverberaram violentamente em suas mentes. Mesmo que a comunicação mental fosse quase instantânea, com quase nenhum atraso, também não demoraria muito para os 2 deuses escaparem. Praticamente não houve tempo para eles discutirem ou convencerem um ao outro. O grupo de 3 homens se separou. Antuso e Roceline escolheram o clone de Mairo. Eles estavam confiantes em derrotar o clone de Mairo sem a ajuda de Gren. No entanto, era incerto quantos fragmentos de autoridade divina ou quanta virtude divina eles seriam capazes de obter de um mero clone. Enquanto isso, Gren cerrou os dentes e escolheu a verdadeira forma de Horror no final. Gren já havia esgotado o escudo divino de Horror, bem como todos os seus outros feitiços divinos. Ele também sobreviveu a 3 ataques da arma divina de Horror. Enquanto isso, ele ainda tinha o Critical Wildfire e o Berserkai do Orbe de reserva. Além da transformação peixe devorador, ele ainda tinha uma boa chance de capturar a verdadeira forma de Horror. No entanto, o preço que Gren precisaria pagar por tal feito era tão imenso que dificilmente poderia imaginá-lo. Ainda assim, Gren foi alguém que ousou arriscar. Como havia uma chance de ganhar tudo, ele não desistiria tão facilmente. Afinal, havia pelo menos uma dúzia de fragmentos de autoridade divina, uma grande quantidade de virtude divina e 3 equipamentos divinos a serem obtidos. Esse risco valeu mais que a pena. Gren não hesitou mais depois de se decidir. Ele instantaneamente liberou toda a sua força. Ele entrou em confronto sangrento com Horror no espaço. Ao redor deles estava o gigante de 10 braços, Remy, e o Arfichaterer. O gigante de 10 braços abandonou toda a defesa. Todos os 10 braços balançaram rapidamente sem parar, jogando lanças de pedra cinzenta em direção ao Horror. Seus ataques não tinham mais como objetivo ferir o próprio Horror. Em vez disso, eles foram feitos apenas para bloquear qualquer caminho de fuga e esquiva, proporcionando a Gren mais chances de um ataque crítico na batalha. O Arfichaterer já havia sofrido danos incríveis. Normalmente, Gren já o teria guardado para evitar que sofresse qualquer lesão irrecuperável. Mas agora, Gren não queria nada mais do que Horror atacar o Arfichaterer mais algumas vezes. Isso daria a Gren mais algumas oportunidades de infligir danos devastadores ao Horror. Além disso, o Halo de Esterese que o Arfichaterer carregava diminuiria a velocidade de movimento de Horror. Mesmo que o efeito não fosse totalmente perceptível, qualquer pequeno aumento ou diminuição no poder de um combatente neste momento crítico seria crucial. Spirit of Pestilence Remy desistiu de atacar. Em vez disso, ele cuspiu incessantemente pragas e veneno para corroer o corpo de Horror. Se uma dose de veneno fosse insuficiente, então talvez 2 ou 3 bastassem. A questão é que toda a praga e o veneno acumulados transformaram Horror em um corpo totalmente verde. Mesmo que o dano infligido pelo veneno tenha sido mínimo, ele ainda quebrou efetivamente o poder defensivo do corpo de Horror. Com a ajuda de seus 3 subordinados, Gren foi capaz de contra-atacar as flechas de Horror com suas chamas.
No entanto, houve muitas vezes em que ele teve que usar seus clones de fogo para sofrer alguns danos. Caso contrário, se a força vital de Grain fosse muito baixa, seria muito fácil ativar o efeito executar no arco divino de horror. Ao fazer isso, seus 3 clones de fogo foram os que sofreram. Eles gritaram e morreram horrivelmente, um após o outro. A razão de suas mortes foi a mesma. O efeito executar das flechas foi acionado. As flechas que os atingissem poderiam causar danos tremendos, mas não deveriam ser letais. No entanto, quando o efeito executar das flechas era acionado, uma estranha lâmina dourada aparecia misteriosamente acima de suas cabeças. Ele atacaria silenciosamente. Executar. Quando a força vital da criatura-alvo estivesse abaixo de 1/5 do seu máximo, sua alma seria instantaneamente extinta. Foi um princípio divino incrivelmente racional e bárbaro. Quando ativado, não havia outro meio de se defender além de confiar na resiliência e resistência inerentes de sua própria alma. Havia apenas um traço da consciência da alma de Grain em cada um dos 3 clones de fogo. Naturalmente, esses fragmentos de sua alma não poderiam suportar o efeito executar. Foi por isso que os clones de fogo explodiram em faíscas dispersas no momento em que foram atingidos. A morte dos 3 clones de fogo significava que eles conseguiram bloquear 3 ataques letais para Grain. Ele aproveitou a oportunidade para infligir danos de fogo inimagináveis ao horror com seus feitiços de fogo incomparavelmente violentos. A força vital de ambas as partes diminuiu rapidamente. No entanto, o horror possuía a restauração maior. Ele impacientemente lançou-o em si mesmo novamente quando o tempo de recarga saiu. Apoiado por seu tremendo poder divino, todos os danos ao seu corpo estavam se recuperando rapidamente. Se não fosse pelo dano notável de Grain, Horror provavelmente estaria todo curado e totalmente restaurado. Esse foi, de fato, o aspecto mais problemático de lutar contra um deus em sua verdadeira forma. Através de seu reino divino e de incontáveis crentes, eles tinham uma quantidade inesgotável de poder divino que podiam gastar. Eles poderiam lançar a incrivelmente cara restauração maior, na melhor das hipóteses, apenas uma vez por dia para um deus comum do 5º grau. Enquanto isso, Horror poderia lançá-lo até 3 vezes. Qualquer um dos inimigos de Horror teria que passar pelo trabalho de esgotar sua força vital 3 vezes se quisesse matá-lo. Grain estava se comunicando com Chip enquanto lutava contra o deus. Chip, quando exatamente posso me transformar no peixe devorador e engoli-lo? Bip. A verdadeira forma do deus da caça, neste estado enfraquecido, possui 15 pontos de autoridade divina. Sob tais condições, transformar-se imprudentemente em um peixe devorador e devorar o alvo renderá apenas 6% de chance de matar o oponente. Enquanto isso, as chances de o host ser morto no processo chegam a 88%. Então o que eu devo fazer? Reduza a força vital da criatura-alvo tanto quanto possível. Quando a força vital do alvo cair abaixo de 80%, as chances de devorar chegarão a 13%. Quando a força vital do alvo cair abaixo de 60%, as chances de devorar chegarão a 17%. Quando a força vital do alvo cair abaixo de 40%, as chances de devorar chegarão a 25%. Quando a força vital do alvo cair abaixo de 20%, as chances de devorar chegarão a 34%. Quando a força vital do alvo cair abaixo de 10%, as chances de devorar chegarão a 53%. TSSSS. Grain não pôde deixar de respirar ar frio. Mesmo na melhor das hipóteses, onde ele reduziu a força vital de Horror abaixo de 10%, Grain teria apenas 53% de chance de devorá-lo com sucesso. Pouco mais da metade. Estava praticamente pedindo para ele apostar sua vida. Afinal, Horror era um deus que havia sido rebaixado da 6ª série. Ele não poderia ser considerado da mesma forma que um deus comum do 5º ano. Um resultado como este era esperado. No entanto, isso não satisfez Grain. Ele soltou um rugido furioso. E se eu diminuir sua força vital para 1%? As chances de sucesso chegarão a 83%. Dane-se. Vou apostar nessas probabilidades. Naquele momento, alguns deuses no campo de batalha principal pareciam ter recebido o pedido de ajuda de Horror. 2 clones de deus do 5º ano e 5 expedicionários saíram correndo do campo de batalha e avançaram em direção a este campo de batalha. Gigante de 10 braços Remi-Pários. Deixe o Horror comigo. Grain gritou, e seus 2 subordinados deixaram o campo de batalha para enfrentar o inimigo à distância. Apenas Grain, Horror e o Arfichaterer foram deixados aqui. Todas as outras criaturas convocadas morreram. Lutar, morrer. Horror parecia ter percebido a ameaça que se aproximava. Ele e Grain soltaram um grito de guerra e desencadearam seus ataques mais cruéis contra o oponente. Assim que a atenção de Horror se voltou para Grain, o esquecido Arfichaterer se autodetonou sem qualquer hesitação. Na verdade, ele explodiu sozinho. Um iniciante do 5º grau, Arfichaterer, que havia entrado em batalha pela primeira vez, encerrou apressadamente sua própria vida. Sua autodetonação desencadeou uma explosão violenta no deus da caça. Grain atacou instantaneamente enquanto o deus lutava para se defender. Incêndio crítico. Óleo furioso. Refração de fogo. 3 feitiços de fogo do 5º grau e autodetonação de um golem mágico do 5º grau. Tal poder devastador era impossível de suportar, mesmo para o deus da caça. O Chip monitorou a condição de Horror enquanto sua força vital caía rapidamente de 67% para 11%. 11%. As chances de devorar agora eram apenas um pouco mais de 50%. Grain já havia liberado todos os seus ases ocultos, mas o dano que infligiu evidentemente ainda era insuficiente. Grain soltou outro grito. Chamas percorreram seu corpo enquanto ele avançava, trocando a vida do oponente pela sua. Horror lutou desesperadamente. Sua força vital continuou a cair enquanto ele atacava Grain. 9%, 7%, 4%, 2%, 1%. Grain nunca sentiu o tempo passar tão lenta e dolorosamente.
Ele abandonou todas as defesas, concentrando-se inteiramente em usar sua própria vida para desgastar a força vital de Horror. Quando Chip indicou que a força vital de Horror estava em 1%, Grain finalmente soltou um uivo. Ele se transformou no peixe devorador e engoliu o deus de uma só vez. Capítulo 1505 Colheita de Grain. Avião Saca. Deus reino do Deus besta. Um uivo trágico ecoou de repente dentro do gigantesco templo Orc. Minha verdadeira forma, meu verdadeiro eu. Quem matou minha verdadeira forma? O clone de Horror, que estava meditando silenciosamente no templo, levantou-se de repente e soltou um uivo furioso e de luto. Seu corpo radiante começou a se desfazer, camada por camada. O poder divino começou a se dispersar de seu corpo e até sua alma mostrou sinais de desintegração. Cada clone de Deus deixado no templo não pôde deixar de abrir os olhos e assistir com horror. A verdadeira forma de Horror foi morta? Era um tanto inimaginável, mas era a única explicação para o que estava acontecendo atualmente. Supostamente, mesmo que a verdadeira forma de um deus fosse morta, o clone deixado para trás ainda poderia sobreviver, proporcionando-lhes um pouco de esperança de renascimento. No entanto, o colapso de um reino divino e a quebra da divindade desencadeada pela morte do verdadeiro corpo de um deus resultaria em uma reação violenta que nenhum clone poderia suportar. Horror levou consigo a maioria de seus fragmentos de autoridade divina quando foi para a batalha. Apenas um fragmento de autoridade divina permaneceu no clone deixado no templo de Arugel. Obviamente, este fragmento de autoridade divina não foi suficiente para apoiar a divindade esmagadora que mudou após a morte da verdadeira forma. Era por isso que o clone de Horror dava sinais de desmoronar. E pensar que Horror foi realmente morto no campo de batalha por um adepto do 5º grau muito mais fraco que ele. Era claramente uma verdade difícil de ser aceita pelos deuses. Eles não puderam deixar de desprezar Horror com desdém por isso. Dada a selvageria e crueldade do panteão Orc, tolos inúteis como Horror estariam melhor mortos. A divindade que ele deixou para trás poderia então ser dividida entre todos os outros. No entanto, deixar um de seus deuses vassalos morrer no campo de batalha desta forma teria, sem dúvida, um impacto tremendo na autoridade de Arugel. Arugel de repente levantou-se de seu trono. Seus olhos gigantes e ferozes brilhavam com as chamas do ódio. Ele acenou com a mão. 4 orbes brilhantes cristalinas perfeitas voaram para fora de seu corpo e para dentro do corpo trêmulo do clone de Horror. A ameaça de desintegração do clone de Horror foi finalmente amenizada. No entanto, Horror já foi um verdadeiro deus da ***. Era impossível para ele sustentar um domínio de divindade tão tremendo com apenas 5 fragmentos de autoridade divina. Arugel olhou ao redor da sala com seus olhos ferozes e exigiu friamente: qualquer outra pessoa que tenha fragmentos de autoridade divina sobrando, entregue-os a Horror. Junte 10 fragmentos para ele e deixe-o se estabilizar no nível de um deus de baixo escalão. Os numerosos deuses orcs no salão se entreolharam e sorriram amargamente. Fragmentos de autoridade divina. Essas eram a força vital de todo deus. Foi incrivelmente difícil obtê-los em primeiro lugar. Após as numerosas batalhas, todos sofreram perdas em graus variados. Quem entre eles tinha mais fragmentos sobrando? No entanto, o Deus Maior havia falado. Por mais relutantes que estivessem, os outros deuses não tiveram escolha senão fazer o que lhes foi dito. Logo, outros 5 fragmentos de autoridade divina voaram em direção ao clone de Horror. Um total de 10 fragmentos de autoridade divina fundiram-se rapidamente dentro do corpo do clone de Horror para formar uma autoridade divina completa. Sustentada por tal poder, a ameaça de morte finalmente desapareceu do clone de Horror. De agora em diante, God of the Hunt Horror seria rebaixado ao nível de um deus de baixa classificação. Ele não seria diferente daqueles novos deuses que ascenderam recentemente. A única diferença seria que ele tinha uma divindade mais poderosa e maiores reservas de riqueza do que eles. No entanto, essas coisas eram apenas lembretes da antiga glória de um deus que já foi do *** Toano. Não era nada para ficar feliz. Horror, o que aconteceu? Qual grande adepto foi que te matou? Diga-me o nome deles. Eu vou vingar você. Como deus principal do panteão Orc, Arugel ficou furioso por ter um de seus subordinados sofrendo tal derrota. Embora não tivesse passado muito tempo desde a morte de sua verdadeira forma, a conexão instintiva entre as almas significava que o clone de Horror sabia de tudo o que havia acontecido a trilhões de quilômetros de distância. No entanto, o fato de que seu eu poderoso foi devorado por um mero iniciante do 5º ano. Ele realmente não conseguia dizer isso. O que é? Você duvida do meu poder? A hesitação de seu subordinado enfureceu Arugel ainda mais. Ele gritou alto: diga-me o nome dele. Não importa se é um grande adepto do 7º grau ou a própria Bárbara do 8º grau. Eu vou me vingar de você. Foi um adepto humano chamado Grey. Grey? Arugel repetiu esse nome desconhecido. Por um momento, ele não conseguiu pensar em nenhum dos grandes adeptos de alto grau que tivesse esse nome. Arugel olhou para os outros deuses. Algum de vocês conhece essa pessoa? Todos balançaram a cabeça. Apenas a expressão do clone do deus da tirania Aistok mudou. Ele parecia se lembrar de algo incerto. Ele é um adepto iniciante do 5º ano. O clone de Horror, não, o que agora era o próprio Horror, finalmente conseguiu terminar a frase. Zumbido. No momento seguinte, uma consciência avassaladora e violenta fez todo o templo tremer. Iniciante da 5ª série? O rugido do deus besta Arugel encheu os céus. Horror, porque você não vai em frente e morre. Grain estava fugindo. Desde que devorou Horror, ele se tornou o inimigo público de todos os deuses orcs no campo de batalha. Até mesmo o deus Caolho do 6º grau lançou seu olhar para ele e estava se movendo com sua forma pesada, sem falar dos clones do 5º grau e orcs peticionários. Grain se virou e fugiu sem hesitação. O deus em seu estômago ainda não havia morrido completamente. Ele precisava encontrar um lugar seguro para digeri-lo inteiramente.
Coberto pelo gigante de 10 braços e Remy, ele fugiu direto para a fortaleza de Boulder. Ele se trancou em seu quarto e não apareceu novamente. Bip. Obteve um fragmento de autoridade divina. Bip. Obteve um fragmento de autoridade divina. Bip. Obteve um fragmento de autoridade divina. Foi um simples som de notificação, mas o sangue de Grain fervia toda vez que ele ouvia tocar. Ele não tinha mais a intenção de acompanhar as notificações constantes. Todo seu ser estava se deleitando com uma alegria avassaladora. Não havia som mais lindo que esse. Ele simplesmente estaria disposto a aproveitar essa felicidade para todo sempre. Demorou um ano inteiro para Grain digerir completamente a verdadeira forma de horror. O que ele obteve foi o suficiente para deixar a boca seca e os olhos vermelhos. Ele ganhou 17 fragmentos de autoridade divina. Ele ganhou 463 unidades de virtude divina. Mais de 117 mil cristais de poder divino. Arma divina do 6º grau. Arco longo dos antigos guardiões Rockdelar. Equipamento divino de 5º grau. Capacete e colar do enganador. Equipamento divino do 5º ano. Botas de evitação. Equipamento da 6ª série. Adaga Devil's Strike. Equipamento de 5º grau. Braçadeiras de Atubo. Equipamento de 5ª série. Cinto do ogro. Equipamento de 5ª série. Acessório. Grande restauração. Era preciso admitir que o equipamento de horror correspondia ao seu status de ex-deus de classificação intermediária da C***ta série. 3 peças de equipamento divino e uma série de equipamentos apenas de 5º e 6º grau. Foi ofuscante. Este equipamento era de 5º e 6º grau, mas não foi classificado como equipamento divino porque fragmentos de autoridade divina não foram usados como material principal quando foram forjados. Em vez disso, o material foi substituído por outros recursos raros. Consequentemente, o equipamento não poderia formar uma ressonância de alma com o deus e seria consideravelmente menos poderoso. No entanto, quão ruim poderia ser o equipamento usado por um deus da C***ta série? A obtenção deste equipamento encheu instantaneamente o arsenal de Grain. Depois que Grain digeriu tudo, ele abriu as restrições e proteções em seu quarto. Uma enxurrada de mensagens mágicas invadiu sua mente e o pegou de surpresa. Todos eles eram pedidos de transmissões, sendo a maioria deles de grandes adeptos do 5º grau. Havia também uma dúzia de grandes adeptos da C***ta série tentando alcançá-lo. E até mesmo o adepto de refinamento corporal do 7º grau, Erlenwald. Veja-me imediatamente após sair da reclusão. A mensagem do grande adepto Erlenwald era simples, mas continha um tremendo poder mágico por trás dela. Grain examinou a mensagem e pensou um pouco. Uma mera dúzia de fragmentos de autoridade divina não deveria ser suficiente para levar um grande adepto do 7º grau a fazer algo horrível com ele. Ainda assim, você nunca soube. Quem sabia por que Erlenwald estava com tanta pressa em falar com ele? Não importa como ele pensasse sobre isso, as únicas coisas que Grain tinha que poderiam chamar sua atenção eram os fragmentos da autoridade divina. Grain hesitou por alguns dias, mas finalmente contatou o grande adepto Erlenwald. Assim como suas consciências se conectaram, Grain sentiu o mundo ao seu redor girar e o próprio espaço se distorcer. Quando sua consciência voltou à nitidez, ele se viu localizado em um grande e majestoso salão. O salão estava vazio, exceto por um trono colocado numa plataforma alta. Um adepto cuja imagem estava um tanto embaçada sentou-se em silêncio ali. Você é Grain? O adepto alto não se moveu, mas uma consciência mental esmagadora pressionou Grain. O rosto de Grain mudou. Pela primeira vez, ele sentiu o terror de um grande adepto do 7º grau. Todos disseram que os adeptos do 5º e 6º ano manipularam o poder do princípio, enquanto os adeptos do 7º e 8º ano manipularam o poder mundial. Grain não tinha entendido isso antes. Mas agora, ao experimentar a pressão espiritual de um adepto maior, ele finalmente entendeu. Potência mundial. Esta era a potência mundial. Neste ponto, a consciência mental do grande adepto não era mais fraca que a consciência planar do mundo dos adeptos. Os dois podiam ser diferentes em termos de poder total, mas eram sem dúvida da mesma natureza. Igualmente superior, igualmente majestoso, igualmente eterno. Capítulo 1506. A incendiação primordial. Olhar para Erlenwald era como olhar para um mundo perfeito. Essa estranha sensação não era algo que alguém pudesse entender, a menos que você a experimentasse por si mesmo. A consciência mental do grande adepto era tão nobre e vasta quanto a própria consciência planar. Deu origem a uma estranha sensação de majestade, vastidão e admiração que alguém sentiria ao enfrentar o mar sem limites. Era quase como se o que Grain enfrentasse atualmente não fosse uma pessoa ou um indivíduo singular, mas um novo mundo perfeito, completo com um sistema independente. Grain abaixou a cabeça. Não foi devido à pressão espiritual de Erlenwald, nem Grain estava se forçando a expressar respeito. Foi simplesmente por causa do respeito e admiração genuínos que ele sentia. Foi exatamente como quando ele entrou em contato pela primeira vez com a consciência origem do mundo dos adeptos. Aquele sentimento de pertencimento e calor que o lembrava do útero era algo que ele ainda conseguia lembrar claramente até agora. O adepto diante dele irradiava uma poderosa aura vital. Não era tão vasto ou profundo como um mundo plano real, mas a sensação de nobreza e majestade era a mesma. Princípios independentes, um mundo completo, um ciclo de vida infinito e eterno. Grain abaixou a cabeça com seriedade e sinceridade. Garoto, nos encontramos de novo. O adepto não abriu a boca para falar, mas sua voz de comando ecoou na mente de Grain.
Na verdade, não foi a primeira vez que os dois se encontraram. A última vez que se encontraram foi quando Grain estava executando sua missão no Império Arcano. Alguém dentre os adeptos o sabotou inesperadamente no caminho de volta. Eles quase morreram durante o teletransporte. Se não fosse pela ajuda do grande adepto Erlenwald, Grain provavelmente não estaria aqui agora. Foi por isso que Grain respondeu apressadamente de maneira respeitosa. Grain expressa seu pesar por não ter agradecido ao meu senhor por sua ajuda da última vez. Não há nada pelo que me agradecer. Só não gosto quando os braços de certas pessoas ficam muito longos e chegam ao meu território. O grande adepto grunhiu e disse: quem esperaria que você tivesse tanta sorte? E pensar que você teria conseguido sobreviver apesar do rancor daquela vadia da Maísa contra você? E você foi capaz de tropeçar em tal fortuna. Grain não sabia o que dizer em resposta. Ele só podia se curvar e ouvir respeitosamente o que o adepto tinha a dizer. Tudo bem, não há necessidade de enigmas. Você deveria saber por que eu liguei para você, certo? Para aqueles fragmentos de autoridade divina? Grain perguntou interrogativamente. Contanto que você saiba. Erlenleid riu e disse: nós lutamos contra aqueles pirralhos orcs por tanto tempo e ainda não tenho fragmentos suficientes para fazer equipamentos mágicos de 7º ano. É uma sensação horrível, estou lhe dizendo. Como ele já estava sendo tão direto, Grain não teve muito espaço para se mexer. Ele só pôde sorrir e perguntar: posso saber quantos fragmentos de autoridade divina meu senhor exige? 10 fragmentos. 10 fragmentos equivaliam a toda uma autoridade divina. Se um tesouro como esse fosse dado ao indivíduo mais estúpido e inútil do mundo, ele ainda seria capaz de ascender e se tornar um verdadeiro deus. O significado era tão imenso que Grain, apesar de sua inteligência e determinação, não pôde deixar de hesitar. Garoto, você acha que eu, como um grande adepto do 7º grau, simplesmente pegaria seus tesouros por nada? Erlenwald parecia ter percebido a hesitação de Grain. Ele riu friamente e disse: nós, adeptos, sempre exibimos o princípio da troca equivalente. Naturalmente também não vou quebrar o costume. Dê uma olhada. Ele acenou com a mão e 3 bolhas de 1 metro de largura apareceram de repente na frente de Grain. Cada um deles carregava um tesouro prismático enquanto pairava no ar. Esta é parte da minha coleção. Eles devem atender às suas necessidades. Basta escolher um para nossa troca. O coração de Grain estremeceu ao ouvir as palavras de Erlenwald. A coleção de um grande adepto do 7º grau. Qualquer uma dessas coisas seria um tesouro inestimável. Ele esfregou os olhos e começou a examinar cada um deles. O que flutuou dentro da primeira bolha foi um metal estranho do tamanho de um punho. Brilhava em um tom roxo fantasmagórico e a aura que emitia era muito misteriosa. Talvez sentindo a linha de visão de Grain, Erlenwald falou: este é um pedaço de Starfallen God Metal. Seu nome pode parecer vulgar, mas é realmente bastante poderoso. É um material que só pode ser obtido após a extração e refino de um continente inteiro. Se usado para refinar a carne, pode melhorar o corpo imortal de um adepto do refinamento do corpo em 2 níveis inteiros imediatamente. Quanto a um adepto de princípios como você, independentemente de quão terrível seja o nosso físico, ele será instantaneamente aumentado para 50 pontos. 50 pontos de físico. Isso não o faria atingir o nível de um adepto do refinamento corporal do 5º grau? Comparado aos seus atuais 35 pontos, foi uma melhoria ridícula. No entanto, Erlenwald ainda não havia terminado. Além disso, após completar o refinamento do seu físico com este metal divino, você ficará imune a todos os efeitos negativos. Todas as maldições ou magias de debuff serão ineficazes contra você. TSSSS. Grain respirou fundo. Seus olhos traíram um desejo inconquistável quando ele olhou novamente para o metal. Ele era um adepto dos princípios e o espírito era o atributo mais importante para ele. No entanto, ele tinha a linhagem da besta estelar. Se ele pudesse aumentar tremendamente seu físico, a transformação do peixe devorador poderia ser usada como um meio de combate diário no futuro. Grain não pôde deixar de fantasiar sobre as possibilidades, mas tomar uma decisão precipitada não foi sensato. Com muita determinação, ele virou a cabeça para a segunda bolha. Um líquido preto flutuou dentro dele. Parecia um estranho monstro líquido lutando e se contorcendo. Grain não conseguiu obter nenhuma informação discernível ou útil, independentemente de como o chip foi digitalizado ou analisado. Era uma evidência de que este era um recurso de alto grau com o qual os grandes adeptos do 5º grau não deveriam ter conseguido entrar em contato. Esta é a essência da destruição. Eu extraí da verdadeira forma de um deus orc. Ele contém uma grande quantidade da virtude divina da destruição e uma porção da divindade da destruição. Se você tiver sorte o suficiente, poderá obter poderes únicos relacionados à destruição depois de usá-los para refinar seu espírito. Destruição. Grain abaixou a cabeça e pensou por um momento. Dados os princípios fundamentais do mundo dos deuses, os princípios do fogo estavam de fato sob o domínio da destruição. Eles eram um ramo da destruição. Se o chip pudesse analisar minuciosamente a essência da destruição, melhoraria significativamente o poder de suas chamas. Por curiosidade, Grain forçou-se a olhar para a terceira bolha. Um fogo estranho do tamanho de um dedo flutuava dentro dele. Além disso, a cor do fogo e o atributo que ele irradiava mudavam e se transformavam à medida que tremeluzia. Este é o primordial Kindling, um princípio de fogo incomum. Ele contém todos os princípios fundamentais do fogo necessários para forjar um mundo de fogo. É um item absolutamente necessário para um adepto do fogo continuar avançando para cima. Erlenwald disse calmamente. Quero isso. Grain tomou sua decisão sem hesitação.
Como adepto do fogo e dos princípios, era imperativo um recurso de primeira classe que pudesse impactar diretamente seu crescimento futuro. Quanto aos outros 2 itens, Gray não teve escolha senão esquecê-los à força. O universo era um lugar vasto e havia todo tipo de tesouros raros por aí. Contanto que Gray pudesse crescer o suficiente, ele seria capaz de viajar para qualquer lugar que quisesse e encontrar qualquer tesouro que desejasse. A ganância não era aconselhável. Era melhor colocar mais esforço e investimento em seu talento para o fogo, pois isso impactaria diretamente em seu futuro. Erlenwald não pareceu nem um pouco surpreso com a escolha de Gray. Ele acenou com a mão e guardou as outras 2 bolhas enquanto o primordial Kindling flutuava lentamente para Gray. Permaneceu embrulhado na bolha. Gray entendeu o significado de Erlenwald. Ele cerrou os dentes e tirou um pedaço de autoridade divina cristalina que ele empurrou para o adepto do 7º grau. Erlenwald acenou com a mão e a autoridade divina voou para sua palma. O grande adepto Erlenwald brincou com a autoridade divina por um tempo e examinou seus atributos. Depois de confirmar sua autenticidade, ele apontou com o dedo e a bolha na frente de Gray estourou. O Kindling primordial irrompeu imediatamente quando entrou em contato com o mundo exterior. A energia do fogo que ele absorveu empilhou-se em torno dele, camada por camada, como uma armadura, fazendo parecer que se espalharia por toda parte em questão de segundos. Gray sabia que incêndios de alto nível como esses tinham um traço de inteligência e vontade própria. Eles escapariam de seus dedos se encontrassem a chance. Gray abriu a mão e pegou o graveto primordial das chamas furiosas antes de engoli-lo de um só gole. Ele não poderia ser incomodado pelos efeitos do fogo estranho. Ele não poderia se sentir seguro tendo um tesouro tão tremendo em qualquer outro lugar que não em seu coração de princípios, guardado pelo orbe do Deus do Fogo. Tudo bem, garoto. Agora que nosso comércio acabou, vou mandar você embora. Como recompensa pelo seu tato, aqui está meu emblema mágico. Mantenha-o bem. Posso dar cobertura para você, seja na fortaleza de Boulder ou no acampamento Exodar. Ninguém ousará intimidar ou ameaçar você então. Gray agarrou a placa de metal que Erlenwald jogou nele. Ele não pôde deixar de sorrir quando sentiu a aura mágica especial nele. Minha gratidão, meu senhor. Isso não é nada. É apenas a recompensa que você merece. Dito isto, Erlenwald acenou com a mão e Gray sentiu a mesma desorientação espacial de antes. Quando ele voltou a si, percebeu que estava de volta ao seu quarto. Chip, escaneie o Kindling primordial. Bip. Varreduras abrangentes começaram. Por favor, aguarde. Após uma longa e árdua espera, os resultados do chip foram finalmente projetados após 3 dias. Bip. Detectado um estranho princípio de ignição. 53 princípios básicos de fogo detectados dentro. 37 desses princípios são conhecidos, enquanto 16 ainda são desconhecidos. Atualmente extraindo amostras de princípios de fogo desconhecidos. Muitos deles. Gray não pôde deixar de lamber os lábios em antecipação ao ouvir o relatório do chip. Capítulo 1507 Minimundo de Fogo. Bip. Analisou um princípio básico do fogo. Efeito queimar. Bip. Analisou um princípio básico do fogo. Efeito queimar. Bip. Analisou um princípio básico do fogo. Efeito alto calor. Bip. Analisou um princípio básico do fogo. Efeito extensão. Uma série maravilhosa de notificações foi emitida. Gray não poderia estar mais feliz. Como um adepto do fogo, quanto mais princípios básicos ele possuísse, maiores seriam as chances de combiná-los em princípios de alto grau. Por exemplo, o princípio imortal que Gray possuía foi criado pela combinação dos 5 princípios básicos de queimadura, extensão, combinação de energia, ignição e muito mais. A imagem do fogo combinou 7 princípios básicos, e o clone do fogo melhorado continha 11 princípios. Não foi difícil imaginar o quanto o caminho de Gray dentro do domínio do fogo se expandiria, uma vez que ele analisasse todos esses princípios básicos do fogo. Quanto a quais princípios lhe convinham melhor, ele tinha muito mais opções do que antes. Além disso, os gravetos primordiais continham muitos princípios de fogo anteriormente desconhecidos. Foi uma coisa incrivelmente rara. Sem algo tão conveniente como isso, Gray teria que viajar para incontáveis mundos e passar por explorações perigosas para coletar lentamente tantos princípios básicos do fogo. O perigo por trás disso era facilmente imaginável. Além disso, no entendimento de Gray, o caminho a seguir para os adeptos dos princípios era absorver mais princípios do fogo de uma gama mais ampla e forjá-los todos em um sistema completo semelhante ao de um mundo plano. Seria como se houvesse um mundo microscópico contido no próprio corpo do adepto quando isso acontecesse. O adepto não seria mais afetado por princípios externos ou energia mágica. Depois de avançar para o 7º grau, um adepto dos princípios possuiria um sistema de mini-mundo independente e autossustentável. Eles não buscariam mais poder externo. Indivíduos nesse nível só poderiam ser selados. Seria muito difícil matá-los completamente então. No mínimo, eles seriam eternamente imortais enquanto seu mini-mundo permanecesse intacto. Foi por isso que o 5º ano era apenas teoricamente imortal. Eles eram imunes a doenças comuns, envelhecimento e morte, mas ainda assim inevitavelmente cairiam e morreriam após receberem um ataque avassalador. Foi apenas no 7º ano que os ataques externos teriam uma dificuldade incrível de destruir a marca da alma. Contra tal oponente, apenas entidades de grau superior que pudessem retirar sua marca de alma da origem mundial e extingui-la teriam a chance de eliminá-los. Caso contrário, mesmo que seu corpo e alma fossem destruídos, eles ainda encontrariam meios de renascer através de um longo período de acumulação e reforma. Isso foi o que realmente tornou os adeptos de alto nível aterrorizantes. A verdadeira imortalidade foi manifestada neles. No entanto, foi porque os grandes adeptos de alto grau eram tão aterrorizantes que havia tão poucos deles também. Comparado com o grande número de grandes adeptos do 5º e 6º grau, não havia muitos grandes adeptos do 7º grau e acima.
53 princípios básicos do fogo não eram muito, mas também não eram insignificantes. Eles foram suficientes para Grain transformá-los em uma versão em miniatura de um mini-mundo de fogo. No entanto, Grain era apenas um quinto ano no momento. Seu espírito era claramente insuficiente para sustentar a formação de um mundo de fogo em miniatura. O primeiro passo foi fazer o que pudesse para usar esse poder recém-adquirido para aprimorar seu domínio ardente. Afinal, o domínio ardente poderia ser visto como o protótipo de um mundo de fogo em miniatura. Grain infundiria um princípio básico de fogo em seu domínio ardente depois de analisá-lo. O que serviu de estimulante para esse processo foi uma grande quantidade de energia do fogo e a virtude divina que acabará de obter. Era preciso admitir que a virtude divina era um dos recursos mais econômicos que existiam. Depois de eliminar a consciência divina interior, a virtude divina se tornaria uma essência energética incrivelmente ativa. Por ser uma fonte de energia pura, a virtude divina poderia ser usada para aumentar a vida útil, imbuir equipamentos com características divinas e mitigar conflitos entre tipos opostos de energia. Quanto mais profunda se tornava sua pesquisa sobre a virtude divina, mais Grain desejava esse recurso incrível. Agora ele realmente entendeu por que aqueles grandes adeptos ansiavam tanto pela origem divina que se lançaram destemidamente nos campos de batalha planares. Depois de avançar para o 5º grau, a maioria dos adeptos teria esgotado até a última gota de potencial de seu corpo e espírito. Neste estágio, mesmo a menor melhoria, até mesmo aumentar um atributo básico em um ponto, exigia milhares de anos de esforço. As únicas coisas que poderiam acelerar este processo eram recursos de alta qualidade. Com toda a honestidade, a maioria dos recursos que podiam ser encontrados nos planos materiais eram totalmente ineficazes para os grandes adeptos. Somente os melhores e mais raros recursos poderiam ter os menores efeitos. No entanto, esses recursos eram frequentemente armazenados nas mãos de raças poderosas ou de indivíduos que governavam mundos inteiros. A guerra era inevitável para obtê-los. Foi por isso que o processo de recolha de recursos foi longo e doloroso, muitas vezes acompanhado por massacres sem fim e guerras sangrentas. Foi um processo problemático e irritante, mas essas guerras interplanares eram na verdade muito seguras para os grandes adeptos. Somente guerras planares em grande escala, como a Guerra das Bestas, poderiam permitir que os grandes adeptos crescessem rápida e exponencialmente em um curto espaço de tempo. Por exemplo, ao arriscar tudo e devorar a verdadeira forma de horror, Grain estabeleceu uma base sólida para seu desenvolvimento futuro. No mínimo, todos os obstáculos em seu caminho, da 5ª à 6ª série, foram derrubados. Com o primordial Kindling, a grande quantidade de virtude divina que obteve e os 7 fragmentos de autoridade divina ainda em sua posse, Grain só precisava encontrar um lugar e se isolar. Depois de 2 a 3 mil anos, ele ascenderia ao Seasterisco Toano. Foi a própria definição de como assumir um risco momentâneo renderia recompensas incalculáveis. Dito isto, apenas a própria pessoa poderia entender o quão perigosa e aterrorizante era a situação em que ele se colocou para realizar essa façanha. Com tantos recursos agora em sua posse, uma maior participação nas guerras das bestas só significaria ruína para si mesmo. Grain se atreveu a dizer que ele estava na lista de morte absoluta do Orc Pantheon agora. Se ele ousasse pisar no campo de batalha, aqueles deuses de alto nível definitivamente o caçariam, independentemente do fato de serem de nível superior a ele. Além disso, seus inimigos podem não estar limitados apenas aos deuses. Ele era um baú de tesouro ambulante agora. Provavelmente havia algumas pessoas entre os adeptos que estavam de olho nele. Se tivessem a oportunidade, a identidade de ser um aliado não seria capaz de salvá-lo. Foi por isso que depois de terminar sua troca com o grande adepto Erlenwald, Grain só descansou um pouco mais. Ele então rejeitou todas as missões de combate, reivindicou a recompensa da missão e partiu. Avião Element 1 de fogo. O altar derretido. Grain foi atraído por esta majestosa torre de adeptos à sua frente no momento em que saiu da matriz de teletransporte. No lago de lava fervendo com lava estrondosa, uma torre adepta de 300 metros de altura que ocupava todo o espaço dentro de 500 metros permanecia silenciosamente. A base da torre desapareceu sob o magma vermelho escuro, e a própria estrutura foi envolvida por camadas de luz vermelho escuro. Uma lacuna se abriu no campo de força da torre ao sentir a aura da alma de Grain. Grain apareceu dentro de um salão mágico do prédio com teletransporte de fogo. Bem-vindo de volta, mestre. Embervé Broadmoter Lasbis e Split Brain Sock curvaram-se e cumprimentaram Grain com uma tropa de máquinas mágicas atrás deles. Muitas outras criaturas de fogo de várias formas estavam atrás deles, incluindo o líder do 3º grau dos gigantes derretidos. Bom trabalho. Todos vocês serão recompensados com base em suas contribuições daqui a pouco. Grain ficou na plataforma de pedra do salão e olhou silenciosamente para esses 2 súditos. O ritual de iluminação foi preparado? Os preparativos foram concluídos. Estávamos apenas aguardando seu retorno. Sock deu um sorriso bajulador. Vamos começar então. Grain deu uma ordem e todos imediatamente se separaram e começaram a trabalhar. O ritual de iluminação era o ritual mais importante para uma torre adepta, uma vez concluída sua construção. O adepto teve que dividir parte de sua alma em um fragmento de alma e colocá-lo dentro do cristal de controle principal, tornar-se-ia a consciência primária do espírito da torre. Foi um passo crucial que não poderia ser deixado nas mãos de outro indivíduo. Uma torre adepta só era considerada completa depois de passar pelo ritual de iluminação.
como residência pessoal de Grain nos próximos milhares de anos. Esta torre ficou conhecida como Trono do Fogo em memória de seu antigo covil nas Terras Centrais que havia sido destruído. Como líder do clã Carmesim, Grain ainda tinha autoridade absoluta sobre todos os assuntos do clã, até mesmo deixando o mundo dos adeptos. Sob suas instruções, 2 megafornos geradores mágicos foram instalados na sala de energia no primeiro nível do subsolo, além dos altares de Elementium mais básicos e da piscina de Elementium. Eles seriam a fonte de energia para toda a torre. A energia espacial potente e crescente foi absorvida pelos fornos do mega gerador, que foi então armazenada no reservatório de energia. As matrizes de purificação esculpidas nas 4 paredes do reservatório de energia domariam a violenta energia do caos em energia mágica manejável. A energia seria então transportada para todos os cantos da torre através de canais e circuitos mágicos. As várias energias Elementium extraídas pelos altares Elementium seriam armazenadas em vários reservatórios Elementium para apoiar o consumo diário da torre adepta. Enquanto isso, a energia mágica dos fornos geradores era o poder central que seria usado para sustentar o enorme sistema de matriz mágica da torre. Os 2 sistemas de energia diferentes se complementaram, criando uma torre perfeita e autossustentável, ativando a sala de energia, o ritual de iluminação, separando uma dimensão alternativa para criar um espaço de armazenamento pessoal. Todos esses assuntos triviais levaram Grain 3 dias e noites de trabalho para finalmente serem concluídos. Durante esse processo, um fluxo espiritual sutil e bem oculto observou cada ação sua. Porém, no momento em que o espírito da torre nasceu, o sistema defensivo da torre adepta foi ativado. Esse relutante fluxo espiritual foi então mantido sob controle, incapaz de perscrutar a torre por mais tempo. Talvez sentindo a recusa de Grain em se envolver com isso, o fluxo espiritual tocou levemente as defesas da torre e enviou a Grain um pedido de comunicação. Capítulo 1508 Capa de Fogo Solar e o antigo dragão vermelho parecia que o fragmento de alma do Hierarca do Fogo da 8ª série estava se recusando a desistir. Grain hesitou por um momento, mas finalmente abriu uma lacuna nos campos de força para permitir a entrada do fluxo espiritual. Garoto, você é muito mal, não é? E pensar que você ficaria fora por tanto tempo depois de partir. O fluxo espiritual começou impacientemente ao entrar. Ó grande senhor Gomanrias, se você não tem mais nada a dizer, por favor, me perdoe por não lidar com você. Sou um homem muito ocupado. Grain assumiu uma expressão fria. Garoto, sinto o cheiro de fragmentos de autoridade divina em você de novo, que estranho. Seu poder não é tão impressionante, então como é que você sempre consegue obter recursos tão inesperados de alto nível? TSK, TSK, TSK. Eu coloquei minhas mãos nisso me jogando no campo de batalha. Tudo bem, se você não tem mais nada a dizer, precisarei descansar agora. Espere, Gomanrias não pôde deixar de falar. Garoto, pense um pouco mais sobre isso. Contanto que você esteja disposto a sacrificar fragmentos de autoridade divina para mim, posso lhe proporcionar benefícios inimagináveis. Você tem o hábito de fazer promessas vazias, meu senhor? Grain sorriu friamente e tirou um fragmento de autoridade divina e jogou-o levemente na palma da mão. O cristal brilhante refletia uma luz prismática encantadora. Se você quer negociar, por que não lista o que tem a oferecer? Negociarei com você se for satisfatório. Não há necessidade de toda essa rodeios. A alma de Gomanrias parou abruptamente por um momento. O fluxo espiritual permaneceu no fragmento da autoridade divina por um tempo antes de voltar ao normal. Minha verdadeira forma não está mais presente. Minha alma foi espalhada por todo o plano Elementium do Fogo e meu reino divino desapareceu completamente. No entanto, como esse hierarca do fogo, ainda tenho algumas coisas em minha posse. Essas coisas não podem simplesmente ser trocadas por aquele mísero fragmento de autoridade divina em sua posse. Dito isto, Gomanrias ficou imediatamente surpreso novamente ao ver Grain produzir um segundo fragmento do nada. Seu fluxo espiritual começou a vacilar. Isso ainda não é suficiente, então havia 3 fragmentos de autoridade divina nas mãos de Grain. Uma pitada de impaciência também apareceu no rosto de Grain. Gomanrias sabia que se não mostrasse nada que pudesse interessar a Grain em breve, provavelmente seria expulso daqui. Isso ainda não é suficiente. No entanto, posso mostrar o que tenho primeiro. Um fluxo mental incomum ondulou e uma imagem de um objeto girando lentamente apareceu no ar. Havia uma capa intrincada tecida com penas vermelhas. Puro fogo mágico fluía ao longo do tecido, tornando-o excepcionalmente belo. Capa de fogo solar, um item mágico da ***tá série, tecido inteiramente com penas da cauda de fênix de alta qualidade. Ele contém as habilidades Firefighter e Fire Halo. Tem um poder defensivo básico de 50.000 pontos e pode refletir 20% de todos os danos. Além disso, a característica mágica da Fênix Mítica permitirá ao dono do item desfrutar do privilégio de renascer uma vez por dia. Gomanrias explicou com uma voz suave. Grain não pôde deixar de respirar ar frio. Que poderoso artefato de fogo! Não só tinha uma defesa de base muito alta, mas também podia refletir uma parte dos ataques do inimigo. Mais importante ainda, ter este item significava ter uma chance de ser revivido todos os dias. Foi um item incrível quando todos esses fatores foram levados em consideração. Ainda assim, Grain estava um pouco insatisfeito com o fato de Gomanrias só poder produzir um único item da ***tá série, apesar de já ter sido um hierarca do fogo da 8ª série. Ó grande Lorde Gomanrias, será que você não tem nada do 7º ou 8º ano para mostrar? Grain resmungou. 7ª ou 8ª série? Gomanrias ficou surpreso. Garoto, você não acha que itens da 7ª e 8ª séries podem ser encontrados em qualquer lugar, não é? Mesmo naquela época, eu possuía apenas um artefato da 8ª série e 3 artefatos da 7ª série. Bem, mostre-os para mim. Grain disse impacientemente. Com toda a honestidade, Grain nunca tinha visto como eram os itens acima da ***tá série.
mas a maioria dessas coisas foi destruída na batalha final. Até o que restou foi dividido entre os reis do fogo. Como poderia ainda restar alguma coisa? Então mesmo esta capa Sunfire é apenas para exibição? Bem, não a capa. Isso é o que resta do meu reino divino. Um pequeno pedaço dele permaneceu e se transformou em um avião em miniatura, o que permitiu a preservação de algumas coisas. É por isso que ainda tenho alguns itens sobrando. Isso é bom. Bem, como você pretende negociar? Eu sacrifico 3 fragmentos de autoridade divina para você e você me dá a capa de fogo solar? Isso, talvez precisemos negociar um pouco mais. Gomanrias fez uma pausa repentina, como se houvesse algo que hesitasse em dizer. O que você quer dizer? Um antigo dragão vermelho sobreviveu à queda do meu reino divino. Atualmente reside naquele avião em miniatura e o trata como seu covil. Então, se você quiser aquela capa, você pode, apenas talvez, ter que passar pelo antigo dragão vermelho primeiro. Antigo dragão vermelho? Qual é a nota? Grain ficou chocado ao ouvir isso. 7ª série. Até a próxima. Grain expulsou o fluxo espiritual de Gomanria sem qualquer hesitação e fechou mais uma vez as defesas da torre. Um antigo dragão vermelho do 7º ano. Maldito! Ele não estaria marchando para a morte se realmente fosse. E por que havia um antigo dragão vermelho do 7º ano no reino divino de Gomanrias? Nada foi surpreendente nisso. Como um hierarca do fogo da 8ª série, era inevitável que ele tivesse um monte de subordinados de alto nível sob ele. O antigo dragão vermelho provavelmente já foi seu animal de estimação. Isso foi apenas porque Gomanrias estava na 8ª série e o antigo dragão vermelho estava na 7ª série. Suas posições eram incrivelmente diferentes, razão pela qual o dragão era tão obediente a ele. No entanto, seus papéis foram completamente invertidos agora. Gomanrias só tinha um fragmento de sua alma. O que ele deveria usar para comandar um antigo dragão vermelho do 7º ano? Não foi difícil imaginar como o dragão se tornou rebelde. A alma de Gomanrias ainda tentava persistentemente entrar em contato com Grain, mas Grain simplesmente o ignorou. Essa alma definitivamente tinha um monte de coisas boas em sua posição. Ele não desistiria facilmente deles até que estivesse desesperado. Grain fez questão de realmente levar o seu tempo e manter Gomanrias esperando. Ele tinha muito tempo de qualquer maneira. Ele não se importou de passar centenas de anos brincando com ele. Depois de chutar Gomanrias para o lado, Grain foi direto para a prisão mágica dentro da torre. Um prisioneiro em quem ele estava muito interessado ainda estava preso aqui. Dracolish Truman foi amarrado a um pilar de metal vermelho dentro de uma masmorra escura e escura. Uma corrente forjada de adamantium passava por sua clavícula, ossos dos ombros, costelas e membros. Esta corrente queimou com chamas douradas. A chama imortal queimava constantemente sua alma e corpo, deixando o Dracolish à beira da morte. O fogo então pararia e permitiria que os mortos-vivos recuperassem alguma energia mágica. As poderosas habilidades regenerativas do Dracolish permitiram que ele se recuperasse rapidamente. Então outra rodada de tortura começaria. Foi um processo repetitivo e aterrorizante que estava em andamento. Já se passaram 12 anos desde que Grain trouxe Dracolish Truman do Planigério para cá. Grain nunca interrogou ou conversou com ele durante esse período. Ele simplesmente o deixou aqui sozinho para sofrer. Quando Grain mais uma vez ficou na frente do Dracolish, a criatura estava prestes a desmoronar. Ele quase enlouqueceu. Não poderia ser ajudado. Nenhuma criatura senciente poderia suportar uma tortura aparentemente interminável. Dracolish Truman acreditava ser importante no passado e estava preparado para durar até o fim por sua fé. Quem teria pensado que o adepto simplesmente o deixaria de lado e não diria nada por uma dúzia de anos, apenas deixando Truman sofrer? Esse tipo de negligência foi o que mais aterrorizou Truman. Você já se decidiu? Entregue seu filactério e eu o deixarei ir. Você também terá algum grau de liberdade para falar. Se você tiver a coragem de me recusar, a próxima vez que verei você será daqui a 100 anos, disse Grain com indiferença, como se fosse se virar e sair com uma única palavra de recusa. Truman realmente não aguentava mais. Ele era uma criatura morta-viva. Viver por até 10.000 anos não foi nenhum problema. Se ele realmente seria torturado por tanto tempo, qual era o sentido de ter sido revivido como um Dracolish em primeiro lugar? Dracolish Truman abaixou a cabeça de dor. Grain observou atentamente enquanto o Dracolish lançava um feitiço desanimado e abria um portal para uma dimensão alternativa, onde retirou seu filactério. Era uma caixa roxa incrustada com todos os tipos de pedras preciosas mágicas. Estranhos e profundos circuitos mágicos foram desenhados por toda parte. Você podia sentir a aura da alma levemente flutuante, mesmo através das camadas de campos de força e barreiras mágicas. Truman ajoelhou-se no chão e ofereceu seu filactério com as 2 mãos. Grain pegou o filactério com as mãos e digitalizou-o com o chip para confirmar sua autenticidade. Ele então guardou-o cuidadosamente. Quando um raio de luz escarlate brilhou na ponta do dedo, ele desenhou uma runa de fogo na testa de Truman. Ele finalmente assentiu satisfeito ao ver a runa lentamente gravada no crânio do morto-vivo. Com o filactério como refém e esta marca de fogo, Grain poderia finalmente confiar no Dracolish até certo ponto. Esta torre adepta está localizada no plano Elemente 1 do fogo. Como não é um lugar adequado para você morar, providenciarei um lugar diferente para você. Em breve enviarei você ao mundo dos adeptos. Você ajudará Mary a administrar o Crimson Clan e a Orton Magic Academy. Além disso, aqui estão mais algumas coisas. Entregue-os a Maria e diga-lhes que são presentes meus. Dito isto, Grain acenou com a mão e um monte de coisas surgiram diante de Dracolish Truman. Um fragmento de autoridade divina, 10 pontos de virtude divina, 1000 cristais de poder divino, o roquetelar do 6º grau, o arco longo dos guardiões antigos, as botas de evitação do 5º grau e as braçadeiras golpe mortal do 5º grau.
Draco Alice Truman lambeu os lábios avidamente quando viu a série de tesouros e recursos de primeira classe diante dele. Pela primeira vez, ele entendeu a riqueza deste seu novo mestre. Droga! Essas eram coisas que um adepto humano do 5º grau deveria possuir? Se você estivesse disposto a me dar qualquer uma dessas coisas, eu já teria me rendido há muito tempo. Draco Alice Truman pensava assim com um ressentimento sem fim. Capítulo 1509 O futuro de Maria ao mundo dos adeptos, Terras Centrais. A Asa Carmesim. O 63º andar da torre de origem do clã Carmesim. Mary, Merrill e vários outros chefes do clã vieram se encontrar com um mensageiro do espaço. Um Draco Alice raramente visto. Além disso, estava no auge da 4ª série. Isso fez dele uma força poderosa mesmo dentro do mundo dos adeptos. Qualquer outra potência do 4º grau não seria tão assustadora se estivesse sozinha. No entanto, a presença de um Lich do 4º grau significava a possibilidade de um poderoso e selvagem exército de mortos-vivos. Um único Lich sozinho poderia comandar uma força tão esmagadora. Um Lich sozinho era um exército. Além disso, este não era um Lich comum, mas um nobre mesmo entre os Liches, um Draco Alice. Mesmo que não estivesse aqui com a bandeira do líder do clã, sua identidade por si só já garantiria a atenção do clã Carmesim. Este misterioso Draco Alice avançou apressadamente e curvou-se quando viu Mary. Minhas saudações, senhora. Amante? Os superiores se entreolharam e rapidamente entenderam o que estava acontecendo. Parecia que este era outro subordinado que Lord Grain conseguiu recrutar no espaço. Mary fez uma pausa e disse. Você é subordinado de Grain? Sim, senhora. Draco Alice Truman sorriu bajuladoramente. Meu nome é Truman e só recentemente entrei para o lado do meu mestre. Estou aqui à sua disposição, de acordo com as ordens do meu mestre. Ah, então, onde está Grain agora? Já faz muito tempo desde a última vez que ele nos contatou. Mary ainda perguntava nervosamente na pergunta anterior, mas a frase seguinte estava cheia de ressentimento. Draco Alice Truman olhou para Merrill, Emelia e Belize. Ele começou a hesitar. Sinta-se à vontade para falar. Eles são todos indivíduos de confiança. Mary exclamou decisivamente. Muito bem, meu mestre atualmente reside no plano Fire Element 1. Ele está atualmente em uma espécie de reclusão. Milímetros? Não faz muito tempo que ele deixou o mundo dos adeptos. Deve ser um momento de exploração e aventuras. Por que ele está em reclusão no plano Fire Element 1? Meu senhor participou recentemente de uma guerra orc organizada por um adepto do 8º ano e só agora se retirou do campo de batalha. O enorme número de despojos que ele conseguiu obter é mais que suficiente para ele chegar ao asterisco Toano. É por isso que ele escolheu entrar em reclusão e aumentar lentamente seu poder. Ele está crescendo muito rápido. Será que ele já está se preparando para a 6ª série? De fato, meu senhor disse pessoalmente que não havia mais obstáculos em seu caminho para a 6ª série. As únicas coisas que ainda lhe faltam são o aumento do seu espírito e o acúmulo de recursos. Não há atalhos para nenhum deles. Ele terá que moer isso. HSS. Esse sujeito está melhorando cada vez mais rápido. Será que nem eu consigo mais alcançá-lo? Mary pensou silenciosamente consigo mesma, sua expressão traindo sua frustração e luta. Os outros 3 superiores que ouviam ao lado não puderam deixar de ficar chocados. Seus olhos se arregalaram enquanto eles se encaravam. Eles honestamente não tinham ideia de que expressão ou reação deveriam ter agora. O líder do clã deles estava melhorando um pouco rápido demais, não estava? Foi tão rápido que quase extinguiu todos os pensamentos de alcançá-lo. Além disso, qual seria o limite do seu crescimento? Ele não continuaria correndo por esse caminho no mesmo ritmo e se tornaria uma daquelas existências superiores, não é? Mesmo que os 3 fossem definitivamente tendenciosos em relação ao líder do seu clã. A verdade é que há muito tempo eles estavam impressionados com a ideia de que o líder do seu clã acabaria por se tornar uma das entidades mais poderosas que existem. No entanto, dado seu potencial e capacidade, só puderam acompanhá-lo por um curto período de algumas centenas de anos. Quando o líder do clã se tornasse famoso em todo o universo, eles provavelmente estariam apodrecendo em seus túmulos. Se não trabalhassem muito e continuassem melhorando, não conseguiriam nem torcer por ele de longe, muito menos acompanhá-lo. O Draco Alice não tinha ideia de como algumas palavras simples dele levantaram uma onda tumultuada de emoções nas mentes dos adeptos. Por um momento todos ficaram surpresos. Meu senhor me enviou aqui com algumas coisas para você também. Esperançosamente, eles podem ajudá-lo a passar do 5º ano o mais rápido possível. O Draco Alice não conseguia entender as emoções complexas que todos estavam sentindo. Ele simplesmente continuou falando. Ah, o que há? Mostre-me. Mary não ficou muito incomodada com esta revelação. Afinal, a virtude divina e os cristais de poder divino da última vez já causaram uma grande comoção nas Terras Centrais. Neste ponto, ela ainda estava bastante frustrada por ter que mandar embora constantemente aqueles bastardos que tentavam vir e negociar pela virtude divina. Draco Alice Truman suspirou e levantou a mão para liberar um monte de tesouros de seu anel de armazenamento. Todo o salão mágico foi instantaneamente iluminado por uma luz ofuscante. Um misterioso cristal prismático pairava no ar, girando lentamente. Por alguma razão, Merrill e os outros não conseguiam desviar o olhar dele. Suas gargantas tremiam. Seus olhos estavam cheios de paixão. Eles não puderam deixar de estender a mão. Eles não queriam nada mais do que pegar esse cristal para si. Infelizmente, todas as suas mãos foram repelidas por uma força invisível. Um fluxo espiritual frio e sinistro ondulou e fez com que eles voltassem a si. Maria estava sentada no alto de seu trono. Ela olhou para este cristal com entusiasmo, mas sua expressão era complicada e mudava de vez em quando.
Finalmente, ela estendeu a mão e acenou. O fragmento de autoridade divina voou lentamente em direção à palma da mão e girou ali. Autoridade, divina fragmento. O capuz do Bag-Adep Bilis levantou-se ligeiramente enquanto dois brilhos brilhavam vermelhos sob a sombra. Ele nomeou o cristal dramaticamente com sua voz rouca. Não é de admirar que Meryl, Emélia e Bilis fossem tão impulsivas. A tentação do fragmento da autoridade divina era imensa demais para eles. Quando se tratava de talento e potencial, Emélia era melhor entre eles. No entanto, mesmo suas chances futuras de avançar com sucesso para a quinta série não passavam de 2%. Sob tais circunstâncias, um recurso de primeira classe como um fragmento de autoridade divina seria, sem dúvida, extremamente útil. Ser capaz de avançar para a quinta série significava 10.000 anos de vida e um status elevado e transcendente. Qualquer uma dessas coisas era incrivelmente tentadora para um adepto que lutava nos portões da quinta série. Mary fechou a mão direita suavemente, agarrando o fragmento na palma da mão. Ela podia sentir claramente os princípios puros girando dentro do fragmento da autoridade divina. Era uma sensação estranha, como se fundisse e sincronizasse constantemente com o próprio sistema plano. Mary sentiu como se pudesse sentir cada pulsação do mundo enquanto segurava o fragmento. Ela podia até perceber vagamente a enorme e misteriosa vontade que permeava este mundo. Traços do poder principal conectavam este fragmento com o resto do mundo. Isso permitiu que Mary sentisse a presença do sistema principal pela primeira vez. Maria segurou firmemente o fragmento da autoridade divina enquanto suas emoções flutuavam. Outras pessoas podem não saber as intenções de Grain ao enviar este fragmento de autoridade divina para ela, mas Maria sabia disso claramente. Grain estava dando a Mary uma nova escolha. Mary era uma adepta da linhagem e embora os vampiros melhorassem rapidamente, eles começaram a estagnar ao chegar à quarta série. Não havia muitos vampiros em todo o universo que tivessem conseguido passar da quinta série, pelo que Mary entendia. Havia apenas alguns rumores de criaturas sugadoras de sangue além do quinto ano no mundo abissal. Se isso fosse verdade, significava que o limite da linhagem dos vampiros adeptos era o quarto grau. O limite da linhagem impediria qualquer progresso adicional. Em consideração ao futuro, Grain enviou este fragmento de autoridade divina. Se o caminho de um adepto da linhagem estivesse realmente fechado, então Maria ainda tinha um novo caminho para escolher: ascender a divindade. Na verdade, muitos adeptos de alto nível que perderam todas as perspectivas futuras procuraram ascender a divindade se recusassem simplesmente morrer. Eles encontrariam um pequeno plano menor e ali espalhariam sua fé, gastando centenas de anos para criar crentes fiéis. Eles então reuniriam todo o poder da fé do plano e ascenderiam para se tornarem um deus voodoo. No entanto, adeptos como estes eram considerados alternativos, eles não eram mais aceitos pela corrente principal e muitas vezes eram mantidos em segredo. Quase nunca mantinham contato com seus antigos companheiros adeptos. Como fonte de linhagem da maioria dos vampiros adeptos no mundo dos adeptos atualmente, Mary naturalmente recebeu sua adoração e admiração. O processo de se tornar um deus seria, sem dúvida, muito mais fácil para ela se fosse isso que ela desejasse. Depois de pensar muito, Maria finalmente guardou o fragmento da autoridade divina e se virou para olhar as outras coisas. 10 bolas de luz brilhando com brilho divino. Virtude divina. Virtude divina. Além disso, 10 deles de uma só vez. Os 1000 cristais de poder divino pareciam menos impressionantes diante deles. Assim como Maria acreditava que não havia mais nada que pudesse chocá-la como o fragmento de autoridade divina, seus olhos pousaram sobre o arco prismático brilhante. Ela não sabia o nome do arco, nem seu nível de escolaridade, mas seus olhos não conseguiam se desviar dele depois que ele pousou ali. Um arco divino do C** Toano, botas divinas do quinto ano e braçadeiras do quinto ano. Cada uma dessas coisas era tão valiosa e tentadora que Mary não pôde deixar de brincar com elas por um tempo antes de guardá-las. Meryl e os outros dois puderam finalmente soltar a respiração quando a luz prismática desapareceu. O que houve com seu mestre? Como de repente ele teve tantos tesouros de primeira classe relacionados aos deuses? Ele poderia ter roubado um deus verdadeiro? Os poucos provavelmente nunca teriam imaginado que seu mestre era muito mais louco do que imaginavam. Ele não roubou um deus verdadeiro, ele devorou um. Mary naturalmente sabia que o valor desses tesouros não poderia mais ser avaliado com o sistema de valores deste mundo plano. Assim, ela lembrou a Meryl e aos outros que informações sobre esses tesouros não poderiam ser vazadas. Caso contrário, perigos incalculáveis seriam trazidos ao clã. Enquanto isso, Draco Alice Truman juntou-se oficialmente ao clã Carmesim, tornando-se a terceira potência do clã depois de Mary e Alice. Um Draco Alice de pico do quarto grau era uma existência terrivelmente poderosa em qualquer mundo plano. Assim, a força do clã Carmesim foi amplificada uma dúzia de vezes mais uma vez. Capítulo 1510 A Dor de Alice Mundo dos Adeptos. O território das bruxas do norte. A Torre do Destino. Uma cerimônia rotineira e diária de oração ao destino acabará de ser concluída. Várias dezenas de bruxas do destino estavam saindo do salão de astrologia de maneira ordenada. Alice, a anfitriã da cerimônia, ficou em silêncio no centro da luz das estrelas, sentindo o poder do destino fundindo-se com seu corpo como pequenas gotas de chuva. Professor, parece que há algo em sua mente hoje. A doce voz de uma garota veio de trás. Foi Lúcia. Já se passaram muitos anos. Esta filha do destino passou de uma criança a uma bela jovem.
Rosto redondo, nariz alto, lábios finos, olhos brilhantes como uvas pretas e sua figura jovem e explosiva revelavam sua incrível beleza. Estranhamente, ela não usava o tradicional manto estrelado das bruxas do destino. Em vez disso, ela usava um manto arcano incrivelmente simples. No entanto, para indicar seu status como astróloga, padrões mágicos representando o sol, a lua e as estrelas foram tecidos nas bordas do manto. Alice suspirou enquanto se virava. Ela olhou Lúcia de cima a baixo e disse: "O que é isso? Você ainda pretende trilhar o caminho de um arcanista?" "Sim." Lúcia respondeu suavemente, mas a determinação entre suas sobrancelhas não poderia ser mais óbvia. "Acredito firmemente que a única verdade deste mundo é a pesquisa difícil e incansável das artes arcanas. Afinal, o poder do destino que obtemos orando dia e noite é, em última análise, um poder que nos foi concedido. Poder é poder. Existe alguma diferença?" Os olhos de Alice estavam cheios de uma apreciação incondicional e de um amor apaixonado pela garota. "Sim. Se o destino pode nos dar poder, então o destino também pode tirá-lo. Uma vez que o destino não nos favoreça mais, não possuiremos mais nada. Nos tornaremos completamente inúteis. No entanto, as artes arcanas são diferentes. Ninguém pode tirar o conhecimento misterioso que obtivemos através da nossa própria pesquisa. Ninguém." Alice suspirou e estendeu a mão para acariciar o cabelo macio e sedoso de Lúcia. "Garoto, você deveria saber que se insistir nessa linha de pensamento, seu nível em astrologia nunca chegará à 4ª série. O que o destino exige é devoção total, não esforços indiferentes. Eu sei, mas prefiro acreditar em um poder que realmente possuo. Lúcia pode ser jovem, mas já possuía o duplo status de arcanista do 3º grau e de astróloga do 3º grau. A profissão arcanista exigia que os olhos estivessem abertos e abraçassem a verdade do mundo. Eles rejeitaram tudo que era ilógico e tudo que não era conhecimento. Enquanto isso, os astrólogos exigiam que fechassem os olhos e se lançassem zelosamente nos braços do destino, ouvindo sua orientação onde quer que ele os chamasse. Fundamentalmente, estas duas profissões eram totalmente opostas, tanto que não havia espaço para tolerância. Estranhamente, ambas as profissões fundiram-se perfeitamente em Lúcia. "Que planos você tem para o seu futuro?" Alice perguntou curiosamente. "Pretendo continuar me aprimorando e depois ir para o mundo abissal." Lúcia cerrou os dentes e disse: "Por que você iria querer ir para o mundo abissal? Esse lugar está cheio de criaturas demoníacas feias e malignas. Dificilmente é um lugar para uma senhora bonita como você. Eu devo ir para lá." Lúcia disse solenemente, "porque ouvi dizer que muitos dos arcanistas sobreviventes fugiram para o mundo abissal e mal conseguem sobreviver. Eu desejo lutar ao lado deles." Alice suspirou mais uma vez e disse suavemente: "Os demônios do mundo abissal não se importarão com seus ideais ou crenças. Eles apenas destruirão sua carne e devorarão sua alma. Esses seus companheiros já vivem no mundo abissal há mais de 200 anos. Tem certeza de que eles ainda são as mesmas pessoas de antes? Não sei. Talvez a maioria deles já tenha sido corrompida pela consciência abissal. Mesmo assim, desejo ver por mim mesmo. Mesmo que reste apenas uma pessoa, quero tirá-lo daquele inferno sozinho." Por alguma razão, quando Lúcia disse isso, seu rosto suave de repente brilhou com uma luz incrivelmente pura e sagrada. "Então trabalhe duro. A identidade de um arcanista de 3º grau não será suficiente. Você precisará ter pelo menos a força de um 5º ano para explorar o mundo abissal. Eu entendo, e é por isso que vou trabalhar mais de agora em diante. Agora finalmente entendi qual é a sua fé. Não é que você seja infiel. Aquilo que você adora não reside no material, mas dentro de você. Essa é talvez a maior diferença entre você e eu. Professora Alice, você tem falado muita sabedoria hoje. Você poderia estar sentindo falta daquele tal Graham de novo?" Lúcia finalmente perguntou por curiosidade. Toda a imagem de idosa compassiva que Alice tinha anteriormente desmoronou imediatamente com a pergunta. Ela revirou os olhos para Lúcia sem graça e disse: "Já que você não pretende se tornar uma bruxa do destino, não me chame mais de professora. Apenas me chame pelo meu nome." "Então, Alice, você estava pensando em Lord Graham mais cedo?" Lúcia claramente não pretendia deixar Alice se livrar da questão. Ela riu e perseguiu: "Tosse." Alice suspirou e puxou Lúcia em seus braços enquanto dizia: "Não pense tanto nele, mas preocupe-se com ele. Essas duas coisas não são iguais?" Lúcia espiou a cabeça por baixo do peito de Alice e perguntou: "Além disso, ouvi dizer que Graham está se saindo muito bem. Ele até mandou um monte de coisas boas para Mary há um tempo atrás. Cara, essas coisas, até eu não consigo deixar de babar só de pensar nelas." "Alice, você não está com raiva porque ele não trouxe presentes para você também, está?" Alice não soube como responder às provocações e enfiou a cabecinha da menina de volta no peito. "Ah, Alice, você pretende me sufocar? Você parece ter ficado um pouco maior aí de novo. Seu garoto travesso. Você se tornou igual a ele agora." O rosto de Alice ficou vermelho, mas foi rapidamente substituído por uma onda de tristeza. "Irmã, o que está incomodando você? Esta é a tragédia para nós, bruxas do destino." Por alguma razão, Alice estava suspirando cada vez mais frequentemente. Mesmo que vejamos o destino e saibamos tudo o que acontecerá ao nosso amante, não podemos dizer uma única palavra sobre isso. Lúcia ficou atordoada. Desta vez, ela sabia o suficiente para não perguntar. Em vez disso, ela simplesmente ouviu em silêncio. Ela mesma era astróloga do 3º ano. Naturalmente, ela conhecia os tabus das bruxas do destino. Muitas coisas não puderam ser reveladas. Se essas coisas fossem reveladas, causaria perturbações no destino conhecido. Quando isso acontecesse, divisões e ramificações ainda mais imprevisíveis e incontroláveis ocorreriam ao destino. Era por isso que Alice diria qualquer coisa se fosse algo que ela pudesse e estivesse disposta a falar. Enquanto isso, as coisas que ela não podia falar só acabariam prejudicando a todos
se Lúcia perguntasse sobre elas. Lúcia, talvez a sua escolha seja correta. Quanto mais você caminha no caminho do destino, mais solitário ele fica. Não podemos dizer ou fazer nada, mesmo que vejamos o futuro horrível que nosso amante está prestes a enfrentar. Se eu não disser ou fizer nada, ele ainda poderá ter poucas chances de sobreviver. Mas se eu falasse ou colocasse qualquer coisa em ação, ele poderia perder este último fio de esperança. É insuportável. Eu me sinto tão impotente. Às vezes, eu realmente odeio essa minha habilidade. Talvez ser completamente ignorante sobre os arranjos do destino e ser capaz de viver todos os dias felizmente seria uma verdadeira felicidade. Alice terminou o que tinha a dizer. Ela abraçou Lúcia com força enquanto suas lágrimas finalmente rolavam pelo seu rosto e encharcavam o cabelo da menina. Lúcia só conseguiu suspirar desamparada e retribuir o abraço. Avião Element 1 de fogo, trono de fogo. Quando uma luz linda e ofuscante brilhou na torre do adepto, tudo dentro de 6 quilômetros do altar derretido tornou-se território de Grain. Supostamente, tomar posse da Terra no plano Element 1 do fogo como um adepto humano deveria ter desencadeado a fúria do plano Element 1 do fogo. Criaturas de fogo de alto nível teriam parecido intervir. No entanto, Grain há muito estabeleceu boas relações com os reis do fogo próximos e lidou com quaisquer indivíduos que pudessem representar um problema. Quando ele finalmente mostrou sua bandeira e delineou seu território, não só não houve tumultos por parte dos habitantes locais, como também houve mensageiros dos reis do fogo. O rei do fogo Zetas e Thanos naturalmente não viriam pessoalmente. Eles não poderiam ser incomodados com um estranho como Grain. No entanto, por respeito ao rei do fogo Grons, eles enviaram seus próprios mensageiros, e uma espécie de relação amigável foi estabelecida. Afinal, Grain conseguiu fazer um covil no Fire Element 1 Plane devido à ajuda de Grons. Naturalmente, Grain foi considerado parte da facção de Grons. Grain não reconheceu nem negou esta associação. Ele simplesmente encobriu isso. Não poderia ser ajudado. Afinal, Grain ainda era um estranho no plano Fire Element 1. Embora ele tenha conseguido se familiarizar com a consciência planar através de um sacrifício mundial, ele não era uma criatura local. Era natural que ele tivesse que aproveitar a reputação de outra pessoa para se estabelecer. Felizmente, a identidade de Grain como adepto do fogo era compatível com este mundo, razão pela qual os habitantes locais não o rejeitaram severamente. Assim que o Trono do Fogo começou a funcionar, Grain encerrou seus dias de peregrinação. Ele finalmente tinha uma casa própria. Depois de lidar com todos os assuntos do mundo dos adeptos e do acampamento Exodar, ele entrou em reclusão no Trono do Fogo e deu o próximo passo para melhorar seu poder. Os resultados da Guerra dos Orcs o deixaram cheio e inchado. Os fragmentos da autoridade divina seriam selados temporariamente até que ele encontrasse uma maneira de maximizar seu valor. Enquanto isso, ele absorveu diretamente a grande quantidade de virtude divina. Grain usou parte para aumentar seus atributos básicos, enquanto o resto foi usado para nutrir sua linhagem de besta estelar cada vez mais poderosa. O poder básico de Grain mudou tremendamente com o passar dos dias. Capítulo 1511 O fruto da bem-aventurança Avião Element 1 de fogo, trono de fogo. Grain sentou-se silenciosamente em uma sala lendo o tomo da corrupção. Palavras incompletas e modelos de feitiços danificados ocasionalmente piscavam nas páginas intrincadas e bonitas. Cada vez que isso acontecia, uma luz azul piscava nos olhos de Grain enquanto o chip registrava os dados à força e os armazenava em seu banco de dados. Depois de todos esses anos de acumulação e armazenamento, a quantidade de recursos armazenados em sua mente era incrível. Se não fosse o chip organizando e categorizando silenciosamente tudo nos bastidores, teria sido difícil para Grain sozinho ter peneirado o valioso conhecimento de alto nível dentro daquela quantidade incontável de dados fragmentados. Enquanto ele sacrificava alegremente seu espírito para obter os fragmentos de conhecimento dentro do tomo da corrupção, um fluxo espiritual familiar entrou em contato com a defesa da torre. Teimoso, mas firme, cheio de um inabalável senso de determinação. Grain suspirou e finalmente abriu uma brecha nas defesas. A aura da alma de Gomanrias alcançou seu interior mais uma vez. Oi, garoto. Pensei em outra coisa boa de novo. Pensou em Senhor Gomanrias, você já pensou em 5 ou 6 coisas boas até este ponto. Todos eles estão em algum mundo perigoso ou em algum plano meio destruído, guardados por dragões vermelhos ou abominações. Cada um deles é algo em que posso facilmente colocar as mãos. Grain não pôde deixar de grunhir friamente quando disse isso. Diga-me, por que devo continuar confiando em você? Garoto, você precisa sentir pena de um homem velho como eu, certo? Até minha alma se despedaçou em fragmentos. Estou mais fraco que uma barata neste momento. Quase não posso fazer nada. Até mesmo pesquisar minhas memórias passadas é incrivelmente difícil. Gomanrias começou a resmungar quando Grain tocou no assunto. Espere, Grain rapidamente o interrompeu, com medo de que Gomanrias continuasse como sempre fazia. Diga o que você tem a dizer. Se você não tem nada a dizer, então terei que cuidar do meu próprio negócio. Não vá embora, garoto. Desta vez, realmente pensei em algo bom e você pode usar na sua nota atual algum dragão vermelho envolvido? Não, eu garanto. Está em algum ambiente perigoso? Não é. Você pensa demais. Não há muitas zonas de morte no plano Fire Element 1. Então me conte sobre isso. Você já ouviu falar do fruto da bem-aventurança? O fruto da bem-aventurança? Grain hesitou por um momento enquanto o chip em sua mente procurava rapidamente em seu banco de dados. Ele conseguiu encontrar algo. Você está falando sobre aqueles frutos da bem-aventurança que podem estimular tremendamente o espírito e fazer com que alguém experimente ilusões momentaneamente?
contanto que você saiba sobre isso. Pelo menos não preciso falar sobre isso agora. Vou lhe dizer, as frutas da felicidade comuns realmente têm efeitos colaterais terríveis, mas o que estou falando é um excelente produto que foi modificado. Possui um efeito poderoso de melhorar o espírito. Quão eficaz é isso? Grain ficou imediatamente interessado. Neste ponto, ele não tinha falta de recursos, tesouros, materiais ou conhecimento. A única coisa que ele precisava era de tempo. Ele precisava de um longo período de tempo para meditar e melhorar seu espírito lentamente. Uma vez que seu espírito atingisse o padrão exigido, avançar para C*** seria uma coisa natural. Ao ouvir que Gomanrias tinha um método para aumentar rapidamente seu espírito, Grain não pôde deixar de ficar fisgado. Eu já estava na 8ª série quando obtive esses frutos da felicidade. Eles eram completamente ineficazes para melhorar meu espírito, então os mantive por perto como curiosidade. Quanto a você, estimo que cerca de 100 deles serão suficientes para empurrá-lo para C***. Realmente, a surpresa apareceu nos olhos de Grain, e ele não pôde deixar de perguntar com impaciência. Onde estão esses frutos da felicidade de que você está falando? Quantos são? Como posso colocar minhas mãos neles? As condições para o crescimento dos frutos da bem-aventurança são extremamente duras. Naturalmente, eles não estão localizados no plano Fire Element 1. Eles podem ser encontrados em um reino místico de recursos que outra potência me presenteou durante meu auge como hierarca do fogo. A quantidade de recursos lá é enorme. Já se passaram muitos anos, com certeza há um estoque incrível de itens lá. No entanto, a alma de Gomanrias de repente fez uma pausa e disse, garoto, somente se você sacrificar um fragmento de autoridade divina para mim terei energia para abrir o reino místico e tirar os frutos da bem-aventurança para você. Dessa forma, todos ganham. Você quer dizer que primeiro devo sacrificar um fragmento de autoridade divina e não tenho certeza se você será capaz de me dar o que eu quero? Grain hesitou. Uma luz perigosa brilhou em seus olhos. Garoto, sempre há uma recompensa em cada tomada. Você quer seus frutos da felicidade? Então você tem que assumir um certo grau de risco. Além disso, sou apenas uma alma. A quantidade de energia necessária para me recuperar totalmente está além da sua imaginação. Um único fragmento de autoridade divina está longe de ser suficiente. Você acha que eu desperdiçaria tanto esforço apenas para enganar você com um único fragmento de autoridade divina? Hehehe, se não fosse porque eu queria ter uma relação amigável com você. Você acha que poderia ter obtido os frutos da felicidade da 6ª série com um mísero fragmento de autoridade divina? HMPH. Grain não pôde deixar de ficar comovido com as palavras de Gomanrias. Qualquer outro adepto que tivesse apenas 1 ou 2 fragmentos de autoridade divina em mãos nunca ousaria tentar algo assim. Eles definitivamente insistiriam em entregar o pagamento e as mercadorias ao mesmo tempo. No entanto, Grain tinha atualmente 6 fragmentos de autoridade divina em mãos. Essa riqueza deu-lhe confiança para jogar. Depois de alguma hesitação, Grain finalmente sacrificou um fragmento de autoridade divina através do altar da torre. Da última vez, Grain dirigiu seu sacrifício mundial à consciência mundial do plano Fire Element 1. Desta vez, ele escolheu a alma de Gomanrias como alvo. Enquanto o altar mundial devorava o fragmento, a alma que estava escondida em algum lugar soltou um gemido sugestivo. Pare de gemer e uivar. Apresse-se e entregue as coisas. Grain pediu impacientemente. Por que você está tão impaciente? Eu estou trabalhando nisso. Uma estranha luz bruxuleante ocorreu acima do altar quando uma fenda se abriu no espaço. Um reino místico em miniatura podia ser visto projetado ali. O reino estava separado por uma fina e ilusória cortina de luz, dificultando a visão através dela. No entanto, enquanto Grain ficou surpreso e atordoado, uma pequena fenda se abriu na cortina. Um monte de luzes brancas saiu de dentro e pousou no altar, empilhando-se em uma pequena colina. À medida que a cortina se fechava e o próprio espaço se fechava, o reino místico desapareceu sem deixar vestígios. Pela primeira vez, Grain realmente experimentou a maravilha dos reinos místicos enquanto observava. Depois de um longo tempo, ele abaixou a cabeça para olhar as mercadorias pelas quais havia negociado. Era uma fruta branca estranha e semi-translúcida. Cada uma das frutas era do tamanho de um punho. A casca era fina e não havia nenhuma semente à vista. Carne branca leitosa fluía dentro deles. Todo lugar foi preenchido com uma fragrância tentadora no momento em que apareceram. Apenas uma única cheirada parecia refrescar o espírito. Garoto, esses são os frutos da felicidade que você merece. Estamos quites agora, explicou a alma de Gomanrias antes de partir imediatamente. Grain deu uma olhada e o chip obteve imediatamente uma contagem precisa das frutas. 20 deles. Gomanrias disse que comer 100 deles o levaria para a 6ª série. Havia apenas 20 frutas diante dele agora. Era óbvio que Gomanrias o havia descoberto e estava preparado para usar esses frutos da bem-aventurança para colocar as mãos no maior número possível de fragmentos de sua autoridade divina. Seu pequeno esquema era óbvio, mas Grain não se importava. Com toda a honestidade, se fosse possível permitir que ele avançasse rapidamente para C*** série com esses 5 fragmentos, a troca valeria a pena. Ainda assim, Gomanrias insistiu nos fragmentos da autoridade divina. Eles poderiam ser incrivelmente benéficos para a alma? Grain se perguntou enquanto guardava as frutas e voltava para seu quarto. Grain abriu impacientemente uma fruta da felicidade dentro de seu quarto. Ele então extraiu a carne líquida branca e leitosa de dentro. Obviamente, Grain não confiaria completamente naquela alma sombria. Ele teria que testar os efeitos da fruta por si mesmo. De qualquer forma, com o chip por perto, ele definitivamente seria capaz de detectar os efeitos da fruta. Com a ajuda do laboratório de alquimia e das matrizes de detecção, Grain obteve rapidamente uma resposta entusiasmada. Eficaz, foi realmente eficaz. Gomanrias não estava mentindo. O fruto da felicidade realmente possuía a capacidade de estimular o espírito e fazer com que ele melhorasse bastante.
No entanto, o efeito alucinatório também foi bastante grave. Mesmo com a resiliência espiritual de Grain, ele precisaria de um mês inteiro para dissipar completamente os efeitos alucinatórios. A julgar por isso, Gomanrias provavelmente estava usando esses frutos da felicidade como alucinógenos de lazer. Dado o tremendo espírito das criaturas de alto nível e seu controle sobre ele, eles quase nunca sonhavam. A única maneira de se perder era confiar em frutas venenosas, com violentos efeitos alucinógenos. Ao descobrir que de fato não havia problema com o fruto da bem-aventurança e que tudo estava como Gomanrias havia descrito, Grain não hesitou mais. Ele imediatamente devorou uma das frutas. Era preciso admitir que o poder de um alucinógeno do C Toano era verdadeiramente poderoso. Grain foi instantaneamente arrastado para um sonho ilusório ao consumir um. Este efeito aterrorizante durou 2 dias antes que Grain conseguisse se libertar da ilusão com a estimulação e orientação do chip. No entanto, uma vez que a segunda onda de efeitos da fruta atingisse, Grain provavelmente ficaria preso em uma alucinação por ainda mais tempo. Para resistir ao efeito, Grain engoliu várias poções que melhoraram sua resiliência espiritual. Ele então lentamente começou a expelir os componentes negativos do fruto da felicidade. Grain levou quase meio mês para remover todos os alucinógenos da ingestão do primeiro fruto da felicidade. Enquanto isso, o espírito de Grain melhorou significativamente enquanto lutava contra as alucinações. 53 pontos. O espírito de Grain aumentou para 53 pontos depois de provar seu primeiro fruto da felicidade. Capítulo 1512. Capítulo final do destino. Grain ficou obcecado pelos frutos da felicidade depois de provar pela primeira vez. Cada vez que ele dissipava o fruto dos efeitos colaterais de Bliss, Grain engolia impacientemente um segundo. Ele então confiaria no chip e na resiliência de seus próprios espíritos para resistir aos efeitos alucinatórios. Além disso, o seu espírito crescia constantemente mais forte através deste processo de resistência. Tornou-se exponencialmente mais poderoso do que antes. Uma fruta após a outra, uma alucinação após a outra, uma desintoxicação após a outra, uma batalha tumultuada em sua mente após a outra. Era preciso admitir que Grain possuía extraordinária resiliência e determinação que outros adeptos simplesmente não possuíam. Através de seu próprio poder, Grain foi capaz de suportar aquelas alucinações insuportáveis e obter um rápido impulso ao seu espírito. Subindo para 51, 52, Grain ficou além do êxtase quando sentiu o tremendo e poderoso espírito dentro dele. Vários anos se passaram em um piscar de olhos. Apenas 3 frutos da felicidade restavam dos 20 originais. De acordo com os cálculos do chip, o espírito de Grain aumentaria para 53 pontos após consumir outro fruto da felicidade. Foi uma velocidade ridícula para um grande adepto que só avançou para o 5º grau há 100 anos. Sonhando com seu sucesso futuro, Grain rapidamente engoliu o fruto da felicidade. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado depois de comer a fruta. Havia algo em comum com essa fruta. Sim, havia algo escondido dentro da polpa da fruta que não deveria estar lá. No instante em que Grain percebeu que algo estava errado, um fluxo espiritual orgulhoso, arrogante e familiar irradiou de dentro de seu corpo. Oi, garoto, nos encontramos de novo. Alma de Gomanrias. Ele realmente se escondeu dentro da carne do fruto da felicidade, evitando assim as varreduras do chip e dos arranjos mágicos da torre. Ele agora estava invadindo o corpo de Grain. Hehehe, pirralho ignorante. Você sabia que eu estava com pressa de voltar à vida e ousou se colocar à minha mercê. Eu envergonharia meu próprio nome se não te comesse. Impressionante, muito impressionante. Você é muito astuto, Gomanrias. E pensar que você sabia como me desorientar e usar os fragmentos da autoridade divina para me distrair. Então seu alvo real eram os frutos da felicidade o tempo todo. Grain gritou com tudo o que tinha. As notificações do chip estavam gritando em sua mente agora. Os avisos eram todos de um vermelho carmesim. Aviso. Atualmente perdendo o controle sobre o corpo do host. Um terrível poder da alma está invadindo o host. As defesas mentais do anfitrião não são capazes de resistir a uma invasão deste nível. Bip. O host perdeu 6% do controle. Chip, pense em algo. Como podemos expulsar o inimigo? Bip. Expulsão impossível. Diferença de poder imensa demais. Espíritos do anfitrião insuficientes para a expulsão de elemento estrangeiro. A resistência efetiva desaparecerá em 31 segundos. E meu tomo da corrupção? O orbe do deus do fogo? Chame-os e use os artefatos para segurá-lo. Bip. Ambos os artefatos estão ligados à alma do host. O inimigo também está invadindo a alma do host. As estimativas iniciais sugerem que o inimigo está tentando devorar e assumir o controle da alma do host para obter controle total do corpo. Então use os artefatos para lidar com ele. Os 2 artefatos estão incluídos no controle que o host perdeu. O inimigo obterá uma proporção igual de controle sobre o host para cada pedaço de espaço espiritual que conseguir assumir. Se os artefatos não podem ser controlados, então faça com que eles se autodestruam. Prefiro que meu corpo seja destruído do que cair nas mãos daquele bastardo. Bip. O controle do anfitrião caiu para 72%. O host não possui mais autoridade para comandar a detonação dos artefatos. Não há mais hesitação então. Ative o projeto Shattersol imediatamente. O fluxo espiritual de Gomanrias apareceu abruptamente novamente, talvez sentindo o pânico e o desamparo de Grain. Garoto, quem imaginaria que você teria refinado esse corpo de forma tão decente? Hehehe, depois que eu te devorar, vou te ajudar a melhorá-lo ainda mais e torná-lo mais perfeito. Garoto, sua compreensão do fogo ainda é muito patética. Você desperdiçou tantos recursos e poderes em vão. Não se preocupe. Assim que sua alma estiver completamente em minhas mãos, corrigirei todos esses erros um por um. Autodestruição? Ei! Enquanto eu estiver por perto, não há nada que você possa fazer. Apenas observe lentamente enquanto você perde tudo que possui.
Grain também não era tolo. Naturalmente, ele sabia que essa era uma espécie de tática psicológica. Se ele perdesse a vontade de revidar por medo ou desânimo, o oponente só seria capaz de assumir o controle de seu espaço espiritual ainda mais rápido. Mas e daí se ele soubesse de tudo isso? Afinal, ele estava enfrentando a alma fragmentada de um hierarca do fogo da 8ª série. Mesmo que fosse apenas um fragmento de sua alma, o mero adepto do 5º grau como Grain não era páreo para isso, agora que havia se infiltrado em seu corpo. Com o passar do tempo, a resistência de Grain enfraqueceu gradualmente. Finalmente, 31 segundos depois que a alma de Gomanrias conseguiu se infiltrar no corpo de Grain, a cabeça de Grain inclinou-se e ele perdeu toda a consciência. Vários minutos depois, Grain tremeu. Seu pescoço quebrou e ele abriu os olhos. Ah, que tipo de corpo é esse? Por que ainda resta um corpo humano tão fraco? O que aquele garoto estava pensando? Como poderia um corpo humano se comparar a um corpo perfeito de chamas? HMPH. Modificar este corpo vai levar muito tempo. Grain levantou-se e esticou os membros antes de tentar usar todos os poderes que possuía atualmente. Conforme seu espírito ordenou, um item em forma de tomo apareceu em sua mão esquerda, e um orbe escaldante voou de seu peito. 2 peças de equipamento divino do 5º grau. Este orbe coletor de fogo é compatível com minha origem do fogo. É um pouco fraco, mas valerá a pena investir nisso. Droga! O que há com esse livro de lixo? Porque há apenas o poder do princípio do veneno fedorento armazenado nele. Desgraçado! Aquele idiota não sabia quão graves são as consequências de ter poderes impuros? Aparentemente insatisfeito com o atributo de origem do tomo da corrupção, Grain gritou e facilmente arrastou o espírito da pestilência do 5º grau para fora do tomo. Remy parecia ter perdido toda a capacidade de resistir também. Ele foi transformado em cinzas por uma onda de fogo dourado, como se Remy fosse apenas um frágil boneco de madeira. O tomo da corrupção imediatamente brilhou com uma luz verde ofuscante quando seu espírito de artefato foi destruído. Ele tremeu violentamente e gritos parecidos com os de almas moribundas podiam ser ouvidos. Mude seu elemento para mim. Grain grunhiu, e uma onda de fogo dourado alcançou o tomo da corrupção através de sua mão esquerda. O fogo de origem violento e cruel queimou o tomo da corrupção e mudou seu atributo de origem. Tais habilidades e técnicas não eram algo que um mero adepto do 5º ano deveria ter dominado. Porém, essa cena inacreditável e ridícula aconteceu de qualquer maneira. Além disso, estava se desenvolvendo em uma direção ainda mais assustadora e horripilante. Em apenas 15 minutos, o tomo da corrupção que possuía os principais atributos de conhecimento e veneno foi convertido em um livro de chamas capaz de servir de meio para qualquer conhecimento de fogo. A capacidade de converter à força o atributo de origem de um item divino do 5º grau era algo que mesmo aqueles deuses poderosos eram incapazes de fazer. O deus do fogo do 7º grau Sinai poderia ter sido capaz de fazer isso se estivesse aqui pessoalmente, mas não poderia ter feito isso com tanta facilidade. Através disso pode-se realmente entender que habilidade e conhecimento horríveis e esmagadores sobre o fogo atual Grain possuía. Tendo terminado de modificar o orbe do deus do fogo e o livro das chamas, Grain lançou seu olhar para os espaços de armazenamento que carregava. Seu espírito espiou e ele não pôde evitar uma gargalhada selvagem. Olha esses! 5 fragmentos de autoridade divina, toda uma série de virtude divina e cristais de poder divino. Havia todos os tipos de recursos raros e itens de alta qualidade. Ele pode não ter se incomodado em olhar para essas coisas quando era um hierarca do fogo da 8ª série. Agora que acabará de voltar à vida, não teve escolha senão herdar o equipamento e o corpo deste pequeno adepto do fogo. E para um 5º ano, uma coleção como essa era mais do que luxuosa. Grain ficou mais uma vez incrivelmente satisfeito com seu olhar perspicaz para a presa. A alma do garotinho ainda não havia se extinguido. Ele usou alguns meios estranhos e desconhecidos para quebrar sua alma em incontáveis pequenos fragmentos, que agora estavam escondidos por todo o seu corpo. O que o deixou ainda mais curioso foi o fato de que esse corpo parecia ter uma alma relativamente independente e mecânica que encobria silenciosamente aqueles fragmentos de alma. No entanto, esse método só poderia ganhar tempo, uma vez que o fragmento de alma de Gomanrias ganhasse controle completo sobre este corpo. Ele começaria a convocar e coletar o resto de seus fragmentos de alma de todo o plano Elemente 1 do fogo. Nenhuma impureza poderia sobreviver dentro do fogo da alma de um hierarca do fogo do 8º grau. Foi precisamente devido a essa confiança que Gomanrias os deixou ir temporariamente e, em vez disso, voltou-se para a modificação e melhoria deste seu novo corpo, com o altar mundial fora da Torre dos Adeptos. Gomanrias mais uma vez abriu o reino místico dos recursos e recuperou os recursos de alta qualidade que haviam sido armazenados lá por dezenas de milhares de anos. Ele então abriu casualmente outro portal e tirou coisas mais valiosas. Contratos de escravidão de dragões. Chaves para os tesouros do reino de Deus. Firestone da 8ª série. Esses eram todos os tesouros e recursos que ele armazenou no passado. Eles foram abandonados nessas dimensões alternativas devido à sua morte. Agora que ele estava de volta, naturalmente teria que recuperar todos eles. Enquanto Grain cuidava silenciosamente de seus negócios há muito esperados, a torre tremeu de repente. Ele quebrou ao meio com um estalo alto. Gomanrias levantou a cabeça horrorizado, só então percebendo que um enorme buraco havia sido aberto na barreira planar do plano Elemente 1 do fogo. Um titã de 10.000 metros de altura havia quebrado a torre e estava olhando para ele com um par de olhos gigantescos que pareciam estar cheios de uma tempestade crepitante. Gomanrias, então você realmente voltou à vida. Eu pensei que a informação era falsa quando a recebi pela primeira vez. Quem imaginaria que seria real? HMPH. Consegui destruir você há 13.000 anos e poderei fazê-lo novamente agora.
Morra, sua chama maligna que manifestou consciência. No segundo seguinte, o titã do deus do trovão acenou com o braço quando uma vontade incomparavelmente violenta de relâmpago caiu. Tal poder aterrorizante seria suficiente para explodir completamente esta área do plano elemente 1 do fogo no esquecimento. E muito menos apenas este adepto do fogo do 5º grau sozinho. Desgraçado. Qual bastardo me traiu? Maísa. É você? Você me deu um corpo para um hospedeiro e agora me vende para os titãs. Eu te amaldiçoo. Naturalmente a alma de Gomanrias estava apenas no 5º ano no momento e não tinha como lidar com o golpe destrutivo de um titã. No entanto, ele foi um indivíduo decisivo. Ele instantaneamente detonou a pedra de fogo da 8ª série que acabará de obter. Enquanto a explosão manteve a mão do titã afastada, Grain usou todo o seu poder para abrir um portal e escapar por ele. No entanto, o golpe devastador do titã ocorreu no instante em que ele escapou. Ondas de choque elétricas temíveis envolveram todo o corpo de Grain. O corpo foi explodido em inúmeros fragmentos antes de desaparecer atrás do portal. O mundo abissal, caramba. Sinto o cheiro único do mundo abissal. Gomanrias, você acha que pode escapar de mim fugindo para o mundo abissal? HMPH. Apenas espere. O titã acenou com a mão e destruiu tudo ao redor do altar derretido antes de sair lentamente da barreira planar do plano Elemente 1 de fogo. O poder que ele utilizou neste incidente excedeu em muito o limite superior do que o plano Fire Elemente 1 poderia tolerar. Os poderes do fogo e do relâmpago colidiram repetidamente neste espaço, causando ondas de choque tão tremendas que tudo num raio de 500 quilômetros reverteu ao seu estado primordial de elementos caóticos. O lago de lava, o trono do fogo, o altar derretido, a terra ao seu redor, todas as criaturas de fogo que viviam nele, tudo desapareceu sem deixar vestígios. Tudo se transformou em uma tempestade caótica que devorou todo o resto. Quando tudo finalmente se acalmou, um olho do destino apareceu no ar. Ele olhou para esta área, sentindo os vestígios de destruição deixados pela tempestade do caos e no sistema principal fragmentado do mundo plano. Finalmente, seu olhar pousou onde o portal havia sido aberto. Grain, eu sacrifiquei meu título de filha do destino. Isso é tudo que posso fazer para ajudá-lo. Depende de você se você conseguirá sobreviver a este julgamento e sair vivo do mundo abissal. O suspiro pesado de Lúcia pôde ser ouvido de dentro do globo ocular. O globo ocular então se quebrou quando o poder do destino se tornou parte do caos. O mundo ficou em silêncio mais uma vez. O fim. Esse é o fim de Era dos Adeptos. Pós-fácil do autor. Independentemente de quão imperfeito seja o final, finalmente há uma espécie de conclusão para a história. Quanto a como Grain lutará contra a alma de Gomanrias e como ele continuará a se desenvolver no mundo abissal, essa será uma história diferente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.